Fala galera, Jonathan Alves na área, abrindo mais um podcast Café na Alveral. E hoje com o médico André Rizzuti. Então vem com a gente que tem muito papo legal e muito conhecimento. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, você, Norton, todo mundo aqui do Alveral de Balneário. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito boa hoje. Massa, André. Bastante história aí pra gente contar. E é engraçado, André, porque hoje, toda vez quando a gente trata da medicina no esporte, sempre é meio que um tabu, né? Sim. É um tabu porque a gente sempre quer ter performance e nunca sabe até onde a ética vai, até onde a saúde vai e como que a gente consegue equilibrar. Então, esse bate-papo com você, eu tenho certeza que ele agrega muito valor para várias pessoas que frequentam a academia e para outras pessoas que terão acesso a esse podcast, com certeza consegue ajudar bastante. Mas antes de entrar de fato assim, na sua profissão, André, me fala um pouquinho, quem que é André Rizzuti? Eu abri agora, nunca te vi, falei, cara, quem que é aquele cara que eu vejo treinando ali, de óculosinho, de bem bermuda, quietinho, gente bem boa, tranquilo, né? Bem na paz. Quem que é Rizzuti? Pois é, quem que é o André Rizzuti, né? Acho que a gente tem que voltar aí talvez uns 15, 17 anos para trás, onde tudo começou, né? Você pegou essa época também, né, do início do fisiculturismo. O André Rizzuti era uma pessoa muito curiosa, não se enquadrava muito bem em padrões e viu um pouquinho no esporte, no treino. Estava conversando aqui agora há pouco, pessoal, que antigamente, quem era muito jovem, né, não era permitido de estar se matriculando e fazer musculação, treinamento resistido em si. Tinha muito daquelas questões... Você pegou a época do preconceito em si, né? Creatina, problema nos rins, whey protein era bom, as mães dos coleguinhas ligavam para sua mãe que você estava tomando whey. Você vai ficar duro e não vai ter Exato. mobilidade. Se você começar a treinar, você não vai ter mobilidade. Era aquela coisa que muita gente pegou, né? A época do Natobólico, umas coisas bem antigas, assim, Animal Pack, depois a gente conversa disso. Então, assim, naquela época a gente conseguiu vir de uma cidade do interior de Minas Gerais. Você é mineiro, cara? Você achei que você fosse eu sou mineiro, cara, não. Sou meio vira-lata, né? Mineiro, morei aqui, fui pro Rio, voltei pra cá, depois a gente chega ali. Mas a gente conseguiu entrar, cara, naquela época, eu e um colega, a gente começou a treinar com 13, 14 anos ainda, muito novinho, né? Aquela coisa, mal entrado na puberdade ainda, e começamos a pegar um pouco de paixão por estudar, a gente não tinha informação, né? E essa questão da curiosidade que puxou muito a gente buscar mais. Então, assim, hoje... A gente vê aqui o que a gente tem de investimento, empresa de suplemento, experts, etc. Naquela época não, era tudo muito obscuro, assim, muito obscuro. Então foi quando começaram a surgir os fóruns, né? Você chegou a pegar uma época de fórum assim? Peguei. Eu tô com 43 anos, né, André? Então eu cheguei a pegar, mas até quando você fala do fórum, eu acredito que até um pouquinho antes de fórum, a gente sempre tem um problema gigantesco. Esses dias eu estava com minhas meninas e minhas meninas estão lendo muito. E eu falei, meninas, querem ver uma coisa? Vocês já leram quantos livros esse ano? Aí a mais velha falou, eu acho que eu li 10. A mais novinha falou, poxa, eu acho que eu li 8, papai. Aí bacana, vamos no chat GPT, a média de leitura de livros de um brasileiro. Dá uma média de 4 livros. Então imagina isso, naquela época, num esporte preconceituoso, que ninguém queria, que não tinha informação. Sim, era um esporte até então, acho que nem viam como esporte ainda, era muito marginalizado na realidade, né? O cara que estava treinando ali, que tinha um físico melhor, estava ali tranquilo de regata, ele era visto como um cara estranho, assim. Né? Naquela época nem tinha bodybuilding, fisiculturismo, né? O pessoal misturava tudo, halterofilismo. Você deve ter ouvido muito essa palavra assim. Levantador de peso. Levantador de peso. Não, calma, né? Não sabia o diferencial, o que é um powerlifter, o que é categoria X ou Y. Então, assim, isso depois foi ficando mais claro. Eu peguei essa transição e, não sei, acho que pouca gente sabe, eu cheguei a competir em 2009, eu, o Diogo, o Rodrigo Frago Azadel, que eram colegas que subimos na Sub-Júnior em Minas com 16 para 17 anos, cara. Tinham 5 atletas só, tipo, não tinha quase ninguém naquela época, entendeu? E FBB? Era FMBB, se eu não estou enganado, na época. E FBB começou a ganhar força ali nos outros campeonatos, mais os paulistas e tudo mais, depois um pouco. Então, era a época que os atletas que a gente conhecia do passado era Charlinho, não sei se você já ouviu falar do Charlinho, o Maradona você deve conhecer, com certeza, o Mará já estava lá também, lá na região de Minas. Tinha o Maisena, que eu não sei se você conhece também. Já ouvi falar. Entendeu? Era a turma ali daquela região de Minas no geral. São Paulo tinha os seus expoentes também, não tinha essa coisa de mídia, né? Acho que o Instagram veio... Eu entrei no Instagram quando lançou, em 2012, então o Instagram veio depois ainda, a gente tá falando de 2009, 2010, né? Era uma coisa assim muito completamente diferente, né? Mas a partir disso a gente começou a ver as coisas evoluindo um pouco mais. Você começou quando mais ou menos assim a viver mais esse meio
A musculação? De forma mais assídua mesmo. Não só a musculação, mas enxergar também, conhecer um pouco mais o meio do fisiculturismo em si. O fisiculturismo foi engraçado, cara, porque eu já treinava e eu li aquele livro 4 Horas para o Corpo, do Tim Ferriss. E eu sempre fui um cara muito metódico, e no livro ele passa várias fases ali para você ir fazendo experimento. O banho gelado, 0 carboidrato e não sei o quê. E eu cheguei a fazer e perdi peso, claro, fiquei completamente vazio, esvaziei meu estoque de glicogênio, mas no final eu olhava para o espelho e o corpo ficava flácido e não ficava alinhado, seco e denso. Exato. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, como que os fisiculturistas fazem isso? E aí eu procurei na época o coach Rubens, fui aluno do Rubens durante 3 anos, e depois eu entrei para a consultoria dele, trabalho com ele hoje, mas é de 2015 para 2016. Cara, e é curioso, porque assim, dessa época, né, eu tô falando de 2009 e 2010, muita gente daquela época hoje são pessoas que estão bem conhecidas no meio. Sim. Né? Vou citar aqui por alto, mas, por exemplo, o Fernando da Growth, o Leandro, o Twin, o próprio Dudu também, que entrou no fórum mais ou menos nessa época, muitos outros colegas. Então, a gente viu tudo isso acontecendo, né? E o mais interessante ainda é o que você falou, né? A medicina hoje, ela tem uma visão que tem até os dois lados da moeda, mas naquela época também não existia nada disso, né? A gente vai chegar lá na questão do que é performance com saúde e onde que a performance vai meio que de oposto à saúde. Pode entrar daqui a pouco. Mas voltando à minha história, né? Hoje muitos me perguntam, André, qual que é o seu intuito hoje, né? Você tá aqui, você treina quietinho, caladinho, às vezes com essa cara de abatido, de cansado, né? Muitas vezes alguém me pergunta isso, assim, eu entrei muito cedo e saí muito cedo também. Eu sempre costumo dizer, eu acho que a minha maior paixão na realidade saiu um pouco do esporte em si e começou a ser estudar sobre o esporte. Eu sempre levo até hoje na minha vida, assim, e a ciência a gente tem que tomar cuidado, porque assim, é o teórico e é o prático. Você tem que unir muito os dois para ter esse filtro, assim. Não adianta ter só a teoria, um cara que nunca pisou para treinar, nunca treinou direito, nunca teve contato com nada do ponto de vista ergogênico. Então, assim, isso dá um conhecimento legal pra gente, né? Então, acho que isso que dá uma diferença. Mas eu acabei saindo muito cedo. Eu competi uma última vez em 2014, lá em BH também. A época que a Physique estava começando a subir, né? Até então nem existia Physique. Acho que, de certa forma, até o Felipe Franco que deu uma popularizada no esporte, porque era algo um pouco mais ainda, até então, aceitável, né? Esteticamente falando. Não era uma era muito freak ainda, de tamanho. Tanto é que você puxa para 2012 e você vê um físico padrão de Physique naquela época. Quer dizer, hoje, o padrão bom daquela época de Physique era um físico normal. Hoje é um físico estético na praia. Exato, é um físico normal. Hoje pesa 115 quilos, um Hoffman, né? Exato. Eu costumo dizer, né, igual aquela época, a gente veio muito aquela época de Pânico na TV, você lembra disso? Lembro. Você lembra dos shapes ali, das paniquetes em si? A gente tem aquela concepção guardada que era um físico muito alinhado. Realmente era, mas você bota hoje para olhar fotos, você fala, meu, eu vi aquilo como algo muito maior, mais volumoso, mais denso. Né? Então o padrão vai evoluindo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu acabei saindo um pouco da questão do esporte em si e comecei a encarar mais o estudo como um esporte para mim, que é o que eu faço até hoje. Né? Aquela dedicação, aquela disciplina e gostar. Para mim não é estudar é coisa chata, é um prazer, cara. Vou sentar, tomar um café, sossegar, ouvir uma música, estudando e lendo. E acho que a gente pôde ter a oportunidade de desenvolver, trazer conteúdos tanto teóricos, né, mas com embasamento prático, sabendo filtrar tudo. Acho que isso que fez um diferencial grande, que eu acho que ainda é algo muito escasso hoje também, sendo bem sincero. Né? Como que você vê, assim, hoje, por exemplo, essa parte da medicina e do esporte? Hoje, em relação, por exemplo, quando você começou em 2015, que acho que ainda era bem... Estava começando a surgir ali uma coisa ou outra a mais, né? Como que ficava naquela época que você consegue visualizar? É tão engraçado, Izuti, porque de tudo assim que eu me lembro, e é claro, 2015, eu estava longe de ter... Lembra? 2015 eu acabei de ler o livro, fiz os meus testes caseiros, fiquei mais de 4 anos tomando banho gelado. Caraca. Eu achava que eu entrava tipo em um estado meio que de hipotermia por causa do banho gelado. Eu cheguei a pegar tipo 3 graus, eu sou careca, a água batia na minha cabeça, parecia pedra. Mas eu passei 4, 5 anos da minha vida tomando banho só gelado. Só gelado. E achava que isso ajudava na queima de gordura. Sim. Mesmo que seja... Cara, a gente... Perdão de cortar, mas que você me remete a tanta coisa, né? Olha como que o nosso conhecimento foi pra frente. Whey protein, cara. Não, whey protein é só pós-treino, é janela anabólica. Se você tomar whey em outro horário do dia, dá problema. Se tomar whey com leite, já vai piorar a absorção, o tempo de absorção.
Então é whey nesse momento, albumina. Cara, hoje a gente não ouve muito falar de albumina, mas lembra da albumina Saltus, cara? Lembra aquela albumina que deixava a turma mal ali, um pouquinho poluída, terrível, né? A gente lembra disso. E é uma proteína rica, sim. É uma proteína barata, sim. Mas é insuportável, né, mano? Aquilo ali você expulsa todo mundo de casa. A gente consumia demais, né? Naquela época, assim, de custo, era um pouco mais acessível no geral. E ainda tinha aquela, então caseína na hora de dormir, whey é só no pós-treino, albumina você coloca no café e vai dividindo. Hoje a gente vê que não é assim. O catabolismo, cara, você lembra como que era a noia do catabolismo? Acabei de treinar, Acabei de treinar, se eu fiquei 3 horas e 1 minuto sem comer, o cara já achava que eu estava perdendo ali 70 gramas de músculo, né? Então a gente foi vencendo alguns desses conceitos, né? Até pendeu muito para o outro lado, começou a vir coisa de dieta flexível, muitas vezes também a gente começou a pender para o cara que estava usando muita coisa com uma dieta muito suja, mas se achando legal, que a gente pegou essa fase de internet, que ainda tem um pouco até hoje também. Tem, né? E se a gente pega até esse negócio, Isuchi, é até engraçado, porque hoje para mim o maior embaixador que se fala em dieta flexível, que hoje não está mais nem aí para o esporte, chama Caio Botura. O Caio. O Caio, para mim, ele foi o maior representante e um estudioso Sim. sobre a dieta flexível e sobre o esporte. Sim. Mas, infelizmente, eu acredito que ele tomou tanto haters no meio que algo ele... problemático no meio também, né? Isso ele não quer mais saber que é um obstáculo. Mas assim, que no conceito em si, em suma, veio muito para quebrar aquela coisa engessada que a gente tinha. A gente vê hoje o quanto... E aqui no Brasil, eu arrisco dizer que a gente está muitos anos à frente do que lá fora. Por mais que a gente tenha ali bons treinadores, coaches muito famosos lá fora, a gente ainda tem alguns conceitos que são repetidos que não são tão válidos assim. Mas que pelo fato de você ter um cara famoso e um ótimo atleta, ultradisciplinado, com uma genética maravilhosa, aquilo vai funcionar. Mas lá fora ainda se replica coisas um pouco dúbias, assim, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, por exemplo, eu trabalho com alguns pacientes de lá, né? Você tocou num ponto que eu acho fundamental e agora vai a primeira pergunta bomba. Vamos lá. A primeira coisa, qual que é a credencial do Rizzuti hoje para falar assim, acredita no que eu estou falando? Pois eu não gosto dessas coisas, tá? Eu sei, mas é importante que a gente fale sobre isso. Hoje eu sou um cara, dá pra ver, né? Quase que 100% acadêmico, né? Mas acadêmico sempre que eu falando assim, entendendo todo o background prático da coisa. Então, assim, eu passei por tudo e mais um pouco do que a maioria das pessoas hoje passam, né? A gente tem por exemplo, tem diversos subpúblicos hoje dentro do meio. Então tem a turminha nova que vê o podcast, fica empolgado e tá usando e abusando. Tem a turma mais avançada que está num outro contexto, um microambiente usando X ou Y, assim. Eu passei por tudo, né? Hoje, não só de trabalho de pesquisa, mas eu tive contato com hormônios muito jovem. Eu tive contato com hormônios com 15, 16 anos, entendeu? E não me arrependo do ponto de vista que foi algo que me ensinou muito tudo que eu passei. Eu fui uma pessoa que sim, que já abusei no passado bastante mesmo, né? A gente passou por muitas coisas, a gente passa por aquele momento de amadurecimento de enxergar que o hormônio não é o principal da equação, não é a mágica, né? Muitas vezes ele é um complemento ali, na maioria das vezes, ao bem feito, que é o que a turma que treina bem, come bem, tem consistência, descansa direitinho. Só que em algum momento do meio do caminho as coisas se perderam, né? Em relação a qual é o papel ali do hormônio em si. E o que eu falo de gabarito é o quê? Eu passei por 10, 15 anos disso, com todos os colegas, né? Coaches. Hoje, a maioria dos coaches conhecidos eram nossos colegas da época, né? O Saizen, o Biso, o Adam, a turma toda mais daqui, a gente começou naquela época ali. Então, assim, a gente pôde lidar demais com tudo o tempo todo, né? Você falou uma coisa interessante mais cedo. Todo bom conhecedor, em algum momento, ele teve o seu momento de experiência própria. Não é para você sair igual um maluco como um rato de laboratório, não me entendam errado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente testa. Se a gente testa uma estratégia dietética, testa 4 anos de banho gelado, eu testo como que eu fico com uma cetogênica, dando um exemplo aleatório, ou eu testo como que eu fico com proteína X ou Y, periodizando o treino assim, assado, né? E ergogênicos ali ou aqui. Então, assim, essa questão de você ter testado e visto muitas coisas e poder amadurecer em cima disso, quando você começa a ter essa visão científica, o legal da visão científica é o seguinte, muita gente acha que a visão da ciência não é coisa de nerd, é muita informação, não. A visão científica ela é exatamente o quê? Você começa a olhar as coisas tirando um pouquinho do seu emocional, do seu viés emocional. Porque quando você para enxergar, tem muito fator de confusão na nossa experiência prática. Eu tento ter essa primazia, esse cuidado comigo hoje. Vou te dar um exemplo. Lembra quando começou a vir aquela moda de dieta low carb ou cetogênica em si? Sim. Aí que você vê, você acabou de mencionar, eu vou fazer uma depressão ali muito maior de glicogênio mais rápida, eu seguro 3 gramas de água
3 gramas de água para cada grama de glicogênio, o cara acabando depletando, ele perde um peso rápido, né? Quem é leigo vê na balança aquilo caindo acha que é melhor. 3, 4 quilos, falou, uau! Tá aí um viés prático, existe esse viés em estudo também, entendeu? Então, assim, estudo não é estudo, você tem que ser crítico também, porque tem muito lixo científico que a gente fala por aí. Então, assim, depois que eu saio um pouco do lado prático, né, que eu comecei a gostar demais de estudar, acho que pra quem não sabe, assim, eu fiz nutrição, saí da nutrição, fiz educação física, também. Eu não cheguei a graduar em nutrição. Fiz alguns períodos de nutrição, teve algumas greves de faculdades federais lá em Minas Gerais, 2010 mais ou menos. Voltei para minha cidade, fiz educação física um tempo, parei, aí eu consegui uma bolsa aqui na Univale, saí sozinho, de mala e cuia, vim para cá e estudei nutrição aqui uns 2, 3 anos. E junto com a nutrição eu comecei a puxar a grade de medicina, porque era possível fazer isso aqui, entendeu? E aí depois, por acaso, outras questões de amigos, etc., eu fui parar lá no Rio de Janeiro, onde eu fui fazer medicina e fiquei lá uns 8 anos mais ou menos. Casei. Você se formou lá? Eu me formei lá. Tá. Casei lá, né? E eu já falei pra minha mulher, desde que a gente casou, olha, amor, a gente vai voltar pra Santa Catarina, porque lá é muito diferente. Eu gosto daqui, pessoal. Quem tá assistindo, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer Santa Catarina, Balneário, região, principalmente aqui no Overall, né? A gente tem um clima, um nível de educação basal diferente. Isso é o que mais me atraiu em Santa Catarina. Sei que a gente desvirtuou um pouco do papo, mas é uma coisa que tem que ficar clara para o pessoal que está vendo. Então, assim, muita gente pergunta, não, André, você é carioca, você é mineiro, você é catarinense? Não, eu sou mineiro. Do interior, cidadezinha de 50 mil habitantes. São João del Rei. Poucos vão conhecer, talvez. Horizonte, cara. Ah, então você conhece. Sim. Eu imaginei que você era mineiro, você tem um jeito de mineiro. Pois é. Eu nasci em Belo Horizonte. Pois é, curioso. Então, assim, eu acabei vindo para cá de mala e cuia, gostei muito da época da nutrição. Assim, hoje eu conheço muita gente aqui também. E acabei voltando para cá, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade geográfica, essa tranquilidade. Tenho o prazer de estar aqui, muitos amigos bons estão aqui, tenho um ótimo ambiente na academia. Sim, né? Então, assim, isso é muito satisfatório. Balneário em si sempre já esteve um pouco à frente, né? Até nessa questão, desde a época que eu veio sul brasileiro para cá, começou a rodar um pouco mais, né? Então é bacana assim. E eu acredito, Rizzuti, há duas coisas. Primeiro, só para eu não me perder. Você falou da formação, você formou em medicina. Isso. E ali a parte de carreira acadêmica, você parou ou você fez mais alguma coisa? Vamos lá, eu não finalizei a nutrição, eu formei em medicina, eu fiz 3 pós-graduações, 2 fora da medicina, as 3 na realidade foram fora da medicina, de pós-graduação, fiz farmacologia clínica, fiz análises clínicas e toxicologia, que é uma das áreas do segundo livro que eu publiquei, que também foi um livro muito vendido de interpretação de exames. E fiz também pós-graduação em ginecologia, saúde da mulher, o que a gente sabe. Só que hoje eu trabalho mais em pesquisa, na parte de andrologia, que é o estudo da parte ligada ao uso de testosterona, repercussões. Eu estou muito envolvido hoje com reprodução. Então você tá... Com infertilidade, entendeu? Essas coisas assim. E uma das coisas que, querendo ou não, eu acabei tendo que me aprofundar, que isso não existe em outras especializações, no geral, que vem muito de estudo, saber estudar por fora e ter prática é o quê? Saber cuidar de atleta, entendeu? Porque não adianta, cara. Eu vejo muito isso. Pega um atleta daqui, o cara vai no cardiologista. O que acontece? O cardiologista não sabe nem pronunciar direito algum efeito ali da testosterona direto no miocárdio. Com primazia, sem preconceito, que eu quero dizer. Hoje a gente está tendo isso crescendo. De base em conhecimento, não no achismo. Em conhecimento. E eu sou super a favor que a gente tenha essa disseminação. Eu escrevi os livros exatamente para a gente poder levar mais informações para outros médicos, porque existe um preconceito, entendeu? Sim. A gente tem a admissão de pacientes que usam álcool, outras drogas, etc., tranquilamente. Aí vem um cara com um físico maior que quer ter um cuidado com a saúde, que entende o que está acontecendo. Lá vem. Né? Isso é um pouco complicado. Então, assim, não adianta. Você tem que ter conhecimento de cardiologia, de reprodução humana, de urologia, que é o que eu trabalho. Assim, tenho bastante isso hoje. Também a parte de ginecologia para as mulheres, que a gente tem muitos efeitos que a gente tem que aprender a lidar, né? Das mudanças que a gente tem. De dermatologia, para aprender a lidar com acne, que é uma coisa importante para atleta e para todo mundo no geral. Queda de cabelo, parte cardiológica, como eu já mencionei, mas os exames também, né? A gente tem essa dificuldade de aprender a interpretar exames em si. Então, assim, eu estou dando entrada no meu mestrado hoje, farmacologia, aqui na Univale, tá? Em breve. Estou com essa parte de pesquisa, publico bastante artigo, assim, tenho escrito alguns interessantes. Deixa eu só entender, pesquisa, quando você fala pesquisa, cara, eu imagino um laboratório, cara, aqui e o Rizzuti manipulando as paradas. Não, porque tem várias vertentes de pesquisa, né? Vários tipos, assim. Pesquisa, você pode estar falando de revisão e confecção de material. Então eu tenho, por exemplo, revisões sistemáticas, revisões narrativas. Então, o que seria isso? É mais onde eu trabalho. Eu não fico testando coisa em ratinho, no laboratório ou estudo clínico em si.
Então, por exemplo, você pega uma revisão, a gente está acabando de escrever agora um trabalho que a gente mandou para a Clínica Terapêutica, que é sobre estratégias precoces para abordagem de preservação da fertilidade basal em usuários de hormônios. É interessante isso. E como que é uma pesquisa para isso? Cara, a gente escreve, revisa, a gente lê mais ou menos 150 trabalhos que existem, por pesquisa ali, por exemplo, nas bases de dados, como Cochrane, PubMed, etc., formula tudo. Cara, são 2.000 páginas de leitura quase para você publicar um trabalhinho de 30 páginas, né? E tem revisão por pares e tudo mais. Então, assim, não é você tira uma coisa da sua cabeça, pesquisa e publica, né? Tem todo um rigor metodológico, assim, em si. Então, pesquisa é isso. Tem outras formas de pesquisa, né? Tem o Palumbo, por exemplo, colega meu, que a gente competiu junto, que veio da mesma cidade, e ele fez pesquisa, fez mestrado sobre nandrolona e neurodegeneração. Então, ele ficava em laboratório, fazia aplicação de nandrolona nos ratinhos, fazia ali a dissecção e analisava alguns parâmetros do cérebro do ratinho, por exemplo. Isso também é pesquisa, né? Tem coisas diferentes assim. Então, e qual foi o resultado? Tem algumas coisas ali que podem se alterar. O uso excessivo de inibidor de aromatase também, em conjunto, às vezes muda um pouquinho de algumas questões diárias assim. Mas onde eu quero chegar, pessoal, a gente tem que produzir informação sobre esporte, né? Sobre fisiculturismo em si. Acho que isso é fenomenal, é fantástico. Porque muitas vezes tem coisas que do fisiculturismo eu consigo ter uma validação externa para outros esportes também. E aí eu acho que a gente pode chegar no assunto da medicina do esporte, né? Porque hoje as pessoas acham que a medicina do esporte é hormônio só. Não é. Medicina do esporte é o mundo também, né? Você saber fazer avaliação cardiológica, pegar um atleta aqui, saber interpretar isso, trabalhar a parte de mobilidade, entender da parte osteomuscular também. A gente vai longe, né? Cara, é tão engraçado, Rizzuti, que quando você fala isso, me fez lembrar, eu assisti agora no Netflix, eu não sei se você viu, do italiano da marcha atlética. Cara, eu vi. Alex Schneider, eu não lembro. Eu não cheguei a assistir, mas eu vi que saiu recente. Tanto esse quanto o outro da NFL também interessante, os documentários. Resumindo, esse cara, ele ganhou a marcha atlética em Pequim e ele volta para a Itália, o cara ficou super famoso, bababá, todo mundo fazendo aquele alvoroço em cima dele. E o treinador dele começa a preparar a equipe olímpica da China. E acaba que ele fica meio de lado e ele sai do treinador. E ele ficou muito mal com isso. E acompanhando os outros atletas, principalmente os russos, ele viu que o pessoal usava o EPO. E ele falou, cara, como que eu vou bater esses caras sem eu me dopar, sem eu entrar no hormônio? E ele começa a utilização, acaba que ele cai, enfim. Mas até transfusão de sangue, os caras, eles tiravam sangue, pelo que eu entendi, tiravam o sangue do atleta, deixavam o sangue do atleta nutridão, voltava o sangue para o atleta dentro de uma janela que o doping não conseguia pegar. Exatamente. E aí vem esse ponto. Hoje, se o Rizzuti faz algum trabalho para melhorar a performance de um atleta, o CRM não encara isso como uma coisa antiética? Encara, cara. Isso é uma barreira que a gente tem hoje e, assim, eu sou muito sincero em dizer que tem o lado dela que é super bem pautado e tem o lado que a gente tem que entender que deveriam ter alguns nuances, né? Porque o que aconteceu? A gente está falando de atleta e a gente está falando muitas vezes do oposto, que são pessoas que não têm a mínima base, né? Que começaram em qualquer consultório e muitos médicos, vendo nisso como uma oportunidade, começaram a prescrever hormônio, e não só hormônios, né, outras coisas a rodo para qualquer pessoa. E claro, isso vai trazer repercussões negativas, entendeu? Então, isso é uma barreira hoje porque muitas vezes o pessoal dos conselhos no geral não conseguem diferenciar os subpúblicos que existem, talvez não tenham lidado muito assim, é um ser humano que está na minha frente, né? Sim. Que tem sonhos, tem medos, tem anseios. Então, assim, isso é uma coisa que é um pouco mais complicada hoje. Então, o que a gente acaba fazendo hoje é muito mais dar cuidado para o atleta, tá? Então, por exemplo, eu estou com um atleta, geralmente ele está com um preparador que está organizando tudo para ele do ponto de vista de ergogênicos em si, e nós ficamos aqui coordenando, olha, você tem que tomar cuidado, isso aqui está alterado, melhor que você não vá por esse caminho, que vá por esse, entendeu? Que a gente consegue coordenar dando cuidado da saúde em si, entendeu? Mas tem essa, talvez, uma fronteira nebulosa, assim, nesse aspecto, em relação a gente estar com uma liberdade maior para estar trabalhando com isso. Para conseguir trabalhar. Eu vejo isso até pelo Márcio Bach. O Márcio ele foi um dos meus professores da pós, e o Márcio fala, o médico, ele tem um... Como que ele fala? Ele fala que o médico ele tem uma forma de lidar como se fosse superior.
palavras do Márcio, tá? Sim, Essas não sim. são minhas palavras. É superior a qualquer outra instância ou profissão, blá, blá, blá. Sim, sim. E ele enxerga a medicina... Esse foi um dos motivos que eu saí da nutrição. Sabia? Quando eu entrei na nutrição, eu sempre gostei de estudar mais, sempre fui muito autodidata, assim. E eu sentia que faltava alguma coisa. Eu queria aprender mais de fisiologia, de clínica, Sim. de exames. E aí, naquela época, o Instagram estava crescendo, a gente começava a ver um tanto de gente falando um tanto de abobrinha, né? Até igual a gente vê hoje, pessoal falando de enema de café, etc. Então, assim, como nutricionista na época, a gente não tinha força para estar batendo de frente com os médicos. Hoje isso ainda existe, mas diminuiu muito. A minha decisão de sair para a medicina, não só para aprender um pouco mais, foi também porque essa hierarquia... Um aval, a canetada, fala, cara, essa respeita porque hierarquia, eu sou médico. exato, essa hierarquia, infelizmente, ela ainda existe hoje, né? E eu sempre levanto a bandeira, eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Eu dou aula em pós-nutrição também. Falo, olha, pessoal, o conhecimento embasado está acima de tudo. Não importa se é médico versus nutricionista, se é um especialista com 50 registros de especialidade versus um médico generalista, o que importa é conhecimento. O resto é clubismo, é diferente, entendeu? Só que isso existe e a gente paga muito por isso muitas vezes, entendeu? Isso é uma coisa que eu tento lutar, uma coisa que me incomoda e não é tão fácil a gente lutar por isso também, É né? extremamente complicado. É difícil. E principalmente, agora eu vou trazer para nossa patota, para o fisiculturismo, tá? E a primeira coisa que eu queria entender é o seguinte, hoje é capaz de formar um atleta campeão, eu não estou falando um campeão do campeonato estadual, eu estou falando um grande campeão, só com as drogas que a Anvisa permite em farmácia? Você faria, com todo o conhecimento hoje que você tem de hormônio, se o Rafael Brandão hoje caísse na sua mão, você acredita que você conseguiria fazer um trabalho hoje? Para ele se tornar campeão Para ele no Olímpia, por se exemplo? manter top 10 do Olímpia, só com as drogas hoje que eu consigo comprar numa Araújo da vida? De farmácia industrial, não. Talvez com manipulação existam outras formas disponíveis assim diferentes, né? Mas mesmo assim é difícil você ter um grau de competitividade. E a gente não fala nem só do nosso esporte aqui em si, a gente está falando de muita coisa. De muita coisa. Você mencionou o uso de EPO. Você sabia que a criação da Agência Mundial Antidoping ela foi feita pelo uso de enantato de testosterona com EPO pelos ciclistas no Tour de France em 97? Os 5 primeiros colocados foram testados positivos para testo e EPO. O EPO aumenta a oxigenação e a testo ele vai aumentar Cara, a na massa. realidade, o EPO em si, ele não é uma substância, por mais que ele tenha toda essa mística por trás, ele sozinho não é uma substância tão efetiva quanto o uso dele associado à testosterona. O princípio pelo qual os atletas usam é o seguinte, EPO, eritropoetina, é um hormônio produzido nos rins. Tá? Esse hormônio ele vai lá na medula e faz o aumento da produção de células vermelhas, que transportam oxigênio. Então, se eu estou falando de um esporte de endurance, por exemplo, corrida, ciclismo, triatlon, etc., com uma maximização do transporte de oxigênio aliado a um treinamento adaptativo para isso, eu melhoro a performance desse atleta, a resistência, o VO2 máximo dele. A testosterona, olha onde ela entra aí. Vou até fazer o nosso paralelo aqui. Qual que é um efeito adverso que aumenta o risco muito comum dos atletas? O aumento do hematócrito. Mas o aumento do hematócrito ele é exatamente o aumento da produção de hemoglobina, que é essa célula que transporta oxigênio. Só que eu tenho uma curva. Quando isso aumenta demais, e no fisiculturismo o cara não vai correr uma maratona, eu estou falando de passar do ponto, entendeu? Então não é bom. Para o atleta de outras modalidades, ele quer fazer isso. Né? Ele não vai ficar preocupado com sangria, ele vai levar ali o hematócrito para 52%, 54%. E depois o próprio atividade já faz o hematócrito O atleta reduzir? de endurance ele já tem o hematócrito mais baixo também, né? Porque assim, quando eu tenho um atleta que faz alto rendimento, existe um processo que chama hemodiluição e hemoexpansão, entendeu? Eu tenho uma expansão pelo próprio exercício físico, então eu já tenho... É como se eu tivesse mais plasma, mais volemia, então já cai um pouco esse hematócrito, entendeu? E o exercício de alto impacto em si, ele faz um pouco mais de hemólise, que é a lise dessas células vermelhas, assim. Então esses atletas, geralmente você pega um atleta de endurance que não utiliza nada, ele tem ali uma hemoglobina mais baixa e um hematócrito mais baixo. O fisiculturista, não. Né? Ele está fazendo um treinamento praticamente mais resistido que um exercício aeróbico ali, muito mais de intensidade moderada. Se coloca um HIIT, é interessante. Pode até, eu estou puxando muitos assuntos aqui, acho que o pessoal vai aproveitar. HIIT é um ótimo tipo de aeróbico para o bodybuilder, do ponto de vista de proteção cardiovascular. Você já ouviu falar disso, mais ou menos? Não. Porque assim,
É importante eu falar isso até porque como eu trabalho hoje muito mais no cuidado, né? Uma coisa que a gente vê com muita frequência é o efeito do esteroide em si e também do estilo de vida e principalmente atletas mais pesados no miocárdio, tá? Bom, a gente tem um músculo aqui no coração que está batendo o tempo todo, não dá descanso, não dorme, né? A testosterona tem uma influência muscular. Ela não vai selecionar só a musculatura esquelética, ela também pega a musculatura cardíaca, que também é a musculatura estriada. Então, eu posso ter um aumento do ventrículo esquerdo, porque ele está bombeando sangue. E aí, se eu tenho muita massa magra, por mais que não seja sobrepeso e massa gorda, eu também tenho mais demanda de bombeamento. Né? Pega um atleta grande, isso aumenta a sobrecarga. Então, por exemplo, o conhecimento de cardiologia, de interpretar um ecocardiograma, ele é fundamental para isso. E quando eu falo de proteção cardiovascular, é aí que a gente tem que entrar. O que é um atleta saudável ou um atleta que tenta se precaver o máximo versus um atleta que às vezes tem uma boa genética, mas está usando muita coisa, está abusando de muita coisa, está no máximo com aquele cardio, uma caminhadinha ali 3 vezes na semana, entendeu? Às vezes nem faz, porque o cara se mantém seco sem fazer cardio. Isso é um erro grande. Porque assim, o aeróbico, e não é aquela caminhadinha, o aeróbico, o HIIT, por exemplo, você trabalha em frequências cardíacas diferentes. Tem uma variabilidade maior de frequência cardíaca. Tem. E a frequência cardíaca é a frequência de contração desse miocárdio. A capacidade respiratória. Quando eu mudo essa frequência cardíaca com mais variabilidade, com estímulos diferentes, eu também tenho estímulo diferente no endotélio, né, pessoal? Só para vocês entenderem, as nossas veias e artérias, que são os nossos caninhos, né, que transportam o sangue, tem músculo lá. Tá? É como se eu tivesse uma mangueira de água, mas nessa mangueira tem um músculo que contrai e dilata, que é o músculo liso. Eu preciso ter complacência, que é o quê? A capacidade de contrair e dilatar. Porque, por exemplo, quando você está treinando bíceps, o que está acontecendo? Você está fazendo uma vasodilatação direcionada para dar mais fluxo arterial para o bíceps. Agora, no coração, ele não é um músculo, certo? Que eu te falei. Eu tenho artérias coronárias, que são as artérias que têm que suprir o músculo do coração. Se ele bombeia para o resto do corpo, alguém tem que bombear para ele. São essas artérias coronárias. Se elas perdem a capacidade Se elas perdem de contração... essa complacência, elas podem, por exemplo, sofrer um espasmo, elas podem bloquear com mais facilidade, que é o que caracteriza um infarto. É exatamente isso que caracteriza um infarto, entendeu? É quando as artérias param de... Exato. De elas capacidade param de levar sangue para uma região do coração, que é o músculo. Aí sofre necrose isquêmica, né? Uma isquemia do miocárdio, infarto agudo do miocárdio. Aí aquela porção do coração para de bater. E aí você pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ter o fulminante. Então, assim, o que eu estou ilustrando aqui? Entendi. O cardio com variabilidade de frequência cardíaca, não é para sair igual louco 2 horas, não é isso, mas aquele HIITzinho que trabalha essas faixas diferentes, ele gera uma adaptabilidade ali melhor do que só aquela caminhadinha. Claramente. A frequência cardíaca, como que a gente pode considerar? Em relação, você diz, a 80%? faixa... Pode ser, cara. A variabilidade seria, por exemplo, é comum, talvez, que o fisiculturista em si, a gente já tem uma frequência um pouquinho mais aumentada. Enquanto o atleta de endurance, ele tem uma frequência mais baixa, mais bradicárdico, que a gente fala. Você vê, às vezes, eu tenho alguns atletas que eu estou preparando para Ironman, que eu acompanho ali, você vê que o cara, às vezes, dorme, vai 35 de batimento dormido, entendeu? O atleta de bodybuilding, geralmente, pelo mais alto peso e até pelo efeito da testosterona e outros androgênios, ele tem uma ativação adrenérgica maior. Se ele está com clenbuterol e outras coisas, então isso é mais expressivo ainda, entendeu? Então, ele acaba mantendo já um basal ali, talvez entre 85 e 105. E geralmente isso aumenta mais quando ele está treinando, bastante até. Né? Agora, assim, ele trabalhar essas faixas, às vezes, por exemplo, 60 a 70, 80 a 90, se ele conseguir chegar, mas por períodos curtos até, ele não vai fazer um treino de endurance em si, ele consegue ter essa melhor adaptabilidade do coração frente às situações que seriam necessárias. Entendeu? Então, assim... O atleta, o fisiculturista que consegue manter um cardiozinho com regularidade, mesmo no off, que é um erro muito comum, e que é difícil. Você sabe como que é? O cara bater peso alto, tá lá comendo 6.000 calorias e vai fazer cardio. Então, assim, pelo menos trabalhar com essa variabilidade de frequência, um HIIT curto de 15, 20 minutos que seja, isso ajuda demais, cara. Isso é bem interessante de ser feito, entendeu? A caminhadinha conta como um gasto ali tranquilo, mas ela não dá uma adaptabilidade tão grande assim. Tá? Acho que é legal trazer um pouquinho de informação assim também. Beleza. Show? Então, galera, você que está fazendo, principalmente na fase do book, aí pensa, cardio não é só para perder gordura, cuida do seu coração. E outra coisa, você já deve ter observado, né? Você pega um atleta em off, muito alinhadinho, que faz cardio, mesmo que não seja algo com mais variabilidade ou frequência, e o que não faz, esse cara sobe com mais qualidade. Você já notou isso? Eu não estou falando fazer muito cardio, mas pega 2 atletas mais ou menos com a mesma base, os 2 estão subindo de peso mais ou menos com o mesmo planejamento em si,
O atleta de cá faz ali 4 vezes na semana, 30 minutinhos que seja, de caminhada, 5, 6 por hora, o de cá não faz nada. Tem um componente genético no meio, claro, sim, mas você tem, mesmo durante o off, você melhora um pouco a sua captação de glicose, tá? Que no off ela pode ir diminuindo à medida que você vai, sim, colocando caloria e prolongando. Isso a gente até vê em exames muitas vezes, a insulina vai subindo um pouquinho. Né? E, cara, melhora o sono também, entendeu? Isso é importante, a gente tem que mencionar. Então são coisas que às vezes, detalhes pequenos que a gente vai deixando de lado e muita gente apoia só na droga. Esse que é o problema. Quanto mais a gente consegue cuidar de cá, uma alimentação legal, tá bacana, tem fibra, o off não tá tão sujo assim, que a gente sabe que tem um momento que a gente tem que trabalhar com coisas de mais densidade calórica, sim, né? Mas em si, essas questões bobas até que eu julgo, né? Que às vezes a gente esquece, fazem uma diferença muito grande assim no planejamento como todo. Fica bacana assim. Mas eu acabei desvirtuando aqui no papo, né? Fui longe. Eu gosto de falar. Resulte, mas é isso mesmo, porque hoje, o bodybuilder, o que mais mata o bodybuilder é coração. É coração, cara, é coração. Porque assim, as pessoas têm que ter em mente o seguinte, tá? Entenda que eu tô sendo 100% imparcial aqui. Esteroide dificilmente mata alguém agudamente. Muito difícil, cara, muito difícil. Clenbuterol pode matar, tá? Uma desidratação no campeonato com... Por exemplo, quando eu competi a última vez, cara, eu lembro que um atleta da Open pesado, o cara desidratou com excesso de furosemida. Provavelmente, quando eu desidrato muito, eu vou perder eletrólitos ali. Desequilíbrio de sódio, potássio. E contração muscular depende de eletrólito. Se eu tenho algum déficit de contração ou de impulso elétrico no coração, eu tenho uma parada cardíaca, eu tenho uma taquicardia ali supra, alguma coisa maligna. E eu não esqueço dessa cena, cara. A gente tava no backstage. Hoje até alguns colegas que competiram são conhecidos, o Matheus Nerick, que é pró de novo, o Lucas Ferrara, você deve conhecer essa turma de BH. Estava lá no backstage, o cara caiu, teve que ir embora de SAMU, deu uma bagunça, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tem muitos anos assim, mas é uma coisa que me marcou. Então assim, o que eu quero dizer? Diurético, tem que tomar cuidado, tá? Hoje não tem mais aquela coisa igual antigamente, o pessoal usava muito o Lasix, furosemida. Hoje o pessoal é um pouco mais comedido nisso. Beta-agonista, pela minha amostra de pacientes, né, clenbuterol principalmente, é uma coisa que tem que tomar cuidado. As alterações que eu vejo de ecocardiograma geralmente vêm em atletas ou pacientes que usaram muito clenbuterol em algum momento. Efeito agudo ou efeito crônico? É um efeito subagudo, eu diria. O efeito agudo pode ser o cara estar usando e fazer uma taquicardia, passar mal aqui e cair. Pode acontecer, não é tão comum assim. O efeito subagudo é aquele que o cara fez 2 aninhos ali, usou o clenbuterol algumas vezes, fez um ecocardiograma e veio com um déficit de contratilidade ali de alguma região do coração, entendeu? Isso eu vejo com muita frequência. E eu não sou o médico que vai botar medo na turma, mas assim, é uma coisa que eu vejo relativamente, talvez aí, 3 pacientes por mês eu vejo quando a gente faz algum rastreio, eu falo, olha só, cara, agora, aí ou eu mesmo ajusto ou eu passo para um bom cardiologista do esporte, né, pra gente ter essa comunicação boa. Mas cardio é o mais importante. E como que você previne cardio? Dormindo bem, cuidando da pressão arterial, cuidado com a apneia do sono, é muito comum um atleta que ganha peso rápido, ele tem apneia. E a apneia do sono são períodos que você passa sem respirar durante a madrugada. É terrível. E, cara, você sabia que isso aumenta também o hematócrito, né? Você já viu? Sim, o cara faz período de hipóxia, o corpo tende a produzir mais célula vermelha, né? Pra compensar. É uma sensação horrível. É horrível, eu já acordei, eu já tive isso, acho que 2 vezes, sempre no off. Sim. De acordar sem ar. Você acorda sem ar, às vezes você nem percebe que você está com a apneia, mais a sua parceira, mas você acorda mal, você acorda cansado. Isso é normal que quando a gente deita para dormir, a nossa pressão arterial cai de 10 a 15%. É um descenso noturno que chama. Muitas vezes quando eu estou em off com mais androgênios ali, no geral, ergogênicos, eu não tenho muito isso. Então é por isso que você vai notar isso, ele já deve ter sentido. Muitas vezes o cara que está em off e em mais uso, ele acorda muitas vezes na madrugada para urinar pequenos volumes. E aí isso já piora um pouco também a qualidade do sono. Isso é um sinal também dessa atividade simpática um pouquinho mais alta, entendeu? Então são coisas para a gente observar, mas o cardiovascular é o principal. Não é para ficar aquela coisa... que hoje tem muito médico que usa também esse medo para vender exame, para vender planejamento. É uma coisa feia da medicina também, né? Os caras faz o trabalho comigo que... Os caras veem que tem... tem pessoal aqui que está preocupado, então vou explorar. Tem muito isso, entendeu? Então assim, mas pelo menos quem tiver a possibilidade de uma vez por ano buscar alguém, né? Alguém que seja transparente, porque assim, você viu alguém na internet vendendo demais um medo, ou defendendo demais alguma coisa, cara, foge... que provavelmente ali tem algum interesse secundário maior, né? Isso a gente vê bastante aí.
Aqui em Balneário tem outra coisa, Rizuti, que eu vejo que colegas de trabalho, cara, na academia eu trabalho em sala, tem todas as classes de pessoas, eu falo não classe social, eu falo de classes de... tem o magrinho, tem o fortinho, tem o gordinho, tem tudo. E há um tempo eu venho acompanhando pessoas que chegam aqui, que estão fazendo tratamento ou em Balneário, ou em Lages e tal. Médico, você vê que a pessoa não tem nunca treinou, não tem nada. Vai na pessoa, paga a consulta, a pessoa passa oxandrolona, principalmente para mulher, GH e aquele outro de obesidade, Ozempic e uma lista de 20 quilômetros, né, com 200 mil manipulados. Geralmente é isso. O que é isso? Pois cara, é o que eu falei, assim, eu sou um crítico disso, eu sempre fui, né? Hoje eu tento ser mais comedido porque é difícil a gente combater tudo isso, uma vez que as pessoas têm essa certa fragilidade e as pessoas exploram essa fragilidade. Mas assim, cara, a medicina hoje, por isso que eu te falei, né, em relação ao conselho, cara, eles podem ter algumas coisas que seriam melhor ali revistas, mas não tem como negar, cara, que isso virou um prato cheio. Hoje a gente vê médicos aí, pessoas que nunca sequer viveram meio, não entendem nada do mínimo e já estão abrindo ali para colocar qualquer medicação para qualquer um, entendeu? Então, isso é uma crítica também. Muita gente tem a concepção errada de que estar com o médico está segura. É muito bom reforçar que isso não é fato, tá, pessoal? Você ter um segmento médico só significa que você tem alguém com mais atenção à sua saúde, tá? Que possa talvez te alertar precocemente que algo possa acontecer. O médico que vem de segurança, não tá com o médico, tá tranquilo, isso não existe, tá? Isso não existe. Não existe mesmo. E as pessoas se enganam com isso. Cara, principalmente as mais leigas ali, não vai dar nada, tô com acompanhamento médico. Não, ainda não. Você tá com risco do mesmo jeito. Talvez mitigado ou talvez até aumentado, né? Porque eu, por exemplo, hoje, eu cresci muito resolvendo pepino. Entendeu? Então, assim, existe um mercado gigantesco hoje de pessoas desamparadas pela prescrição de outros colegas. Entendeu? Então, assim, aquele paciente que ganhou uma prescrição de hormônio que nem sabe que era hormônio, aquele paciente de 35 anos que ganhou uma prescrição de hormônio, a fertilidade ficou bagunçada, a esposa está com 37, de repente ele está tentando engravidar e não está conseguindo. É aquela paciente que a menstruação cessou, ela está cheia de acne, já tentou o beabá de tudo e ninguém consegue controlar. Tem a questão dos implantes também, né, dos chips, né, os chips da beleza, que isso aí também... Você tocou num ponto... É um prato cheio, eu sei que muitos colegas vão ficar chateados talvez que assistir isso, mas assim, cara, não é chip, isso é um tubinho de silicone ali com a medicação, custa R$150 cada unidade, a turma vende por 10, 15 mil. Tem indicação? Tem, cara, para o homem que vai fazer a reposição é show de bola, para a mulher que tem endometriose é show de bola. Vou pegar esse gancho. Você prefere? Não, eu não prefiro, eu não trabalho com implante, mas também não vou chegar aqui e descer o cacete, porque a realidade é o seguinte, são vias que existem desde 1937. 1937. Só que aqui no Brasil elas não são padronizadas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Testopel, se eu não estou enganado, que é um implante de testosterona. Cara, entenda que isso é para reposição. Isso é para o cara que tem deficiência e quer voltar com a testosterona ali para o fisiológico. Entendeu? Mas o hipogonadismo, você não consegue controlar muito mais até a curva da droga com um injetável? O nosso mercado aqui no Brasil, ele é pobre nisso. Lá nos Estados Unidos a gente tem testosterona nasal, ou na testo, tem testosterona em adesivo bucal, tem a oral, tá, que é o Tilando e o Jatenzo. A gente tem a subcutânea, que é aplicável numa canetinha, que é o Shiosted. A gente tem muita coisa lá. No Brasil a gente tem basicamente Durateston, Deposteron Nebido e creme, o Androgel. E quando tem Durateston, né? E quando agora tem, exato. Então assim, é bom de controlar. Na clínica, eu trabalho muito com essa parte. Hoje é o que me dá até muito prazer, né? Cuidar do paciente que precisa mesmo nesse aspecto. Então assim, às vezes o injetável, além de ser incômodo para o paciente, não é o mais adequado. Por exemplo, paciente fumante, 55 anos, tem DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar. Ele já tem um hematócrito mais alto. Talvez para esse paciente o injetável não é muito indicado, porque ele pode subir um pouco mais, entendeu? Mesmo que ele precise da reposição. Então, para esse cara, talvez a gente opta pelo gel, pelo creme. Pô, um paciente que tem um distúrbio visual, mora sozinho. Esse cara, às vezes, não consegue fazer uma autoadministração. Ele quer comodidade. O implante pode ser uma via para ele. É mais cara, mas pode ser uma via. Entendeu? Entendi. Então, assim, no geral... Tem aplicabilidade. Tem aplicabilidade. As pessoas distorcem muito. É um custo-benefício não muito válido.
mas não quer dizer que é melhor, que é mais moderno ou nada do tipo, né? Isso aí é um prato cheio para ganho financeiro também, no geral. Então, acho que a mensagem que fica pessoal, tanto para quem está assistindo, vai procurar um médico, quanto para os colegas médicos, né? Eu hoje falo no meu Instagram basicamente para quem quer conteúdo mais aprofundado, e tem muitos colegas, é o seguinte, é uma área que apesar dela não ter exatamente um título, né, ela demanda conhecimentos de muita coisa. Pô, tem que entender muito de ginecologia, disso, daquilo, igual eu te falei mais cedo. E procurem profissionais que não ficam extremizando as coisas, tá? Porque se você hoje tivesse com algum problema e alguém falasse desse problema, provavelmente, de alguma forma, a gente tende a ficar sensibilizado. Sim. A gente já se cega um pouquinho, entendeu? Então, assim, para a grande massa que, poxa, eu não consigo emagrecer, eu faço dieta, que geralmente não faz, mas acha que faz, não entende, não consegue modificar, não, mas eu treino, não ganho peso. É um prato cheio para alguém explorar algum tipo de deficiência que não existe e te vender uma solução cara ali. É bater na dor. Bateu na dor é prato cheio. Bateu na dor é prato cheio. É o beabá do marketing, né? Bata na dor do cliente e acabou. Que eu sei bem de tudo. Vamos falar de segurança, fala que isso aqui protege a sua casa e pronto. Exato, exatamente. O cara vende, ele vende tudo. Risulti, pegando nessa... Desculpa, você queria pontuar mais... Vamos voltar, senão a gente vai longe dessa parte. Não, é só porque você pegou a parte do fármaco. Atleta, fármaco, atleta de fisiculturismo. Tá. Eu preparando um atleta de fisiculturismo, eu também vou subir em dezembro. Tá. Eu preciso usar alguns fármacos que não tem na farmácia. Hoje, a gente tem Paraguai, tem Argentina, que a gente consegue comprar o hormônio como alguns anos atrás no Brasil. Qual que é a forma segura ou se existe alguma forma de eu fazer um laudo de um laboratório under para comprovar que aquela droga que eu estou pegando é exatamente aquilo? Tá. Comprei um enantato de 250 miligramas. Eu entendi. Vamos conversar um pouquinho disso, né? É legal que o meu background nessa parte de farmacologia e análise, toxicologia, vai encaixar muito bem nisso. A gente sabe que hoje o mercado paralelo ele é gigantesco, não há dúvidas. O tempo todo a gente vê uma apreensão, alguma coisa, igual teve da grife, da G-Pharma recentemente, né? Mas assim, a preocupação mais de base que as pessoas tinham em geral é o seguinte, tem o produto ou não tem o produto? Tem a dose que diz ou não tem a dose que diz? Isso é a pontinha do iceberg. Porque assim, você entende que a testosterona, ela é um sal. Ela vem igual um sal grosso, assim, a matéria-prima, entendeu? Ela é igual um sal mesmo? Ela é igual um sal, é um sal de testosterona, né? E é um hormônio que a gente chama ele de lipofílico, tá? Porque ele é derivado do colesterol, né? A gente sintetiza a testosterona a partir do colesterol, nos testículos e nas glândulas adrenais. Então, esse hormônio, se ele é lipofílico, né? Lipo de gordura, fílico de afinidade, esse hormônio ele consegue ser solvido, né? Dissolvido em um veículo oleoso. E aí que entra, do ponto de vista de propriedades de produção, tá? Tô falando no geral, o óleo base. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa óleo de amendoim, no Deposteron ou na Durateston, entendeu? Então eu tenho esse óleo base, eu tenho o sal, não adianta eu jogar aquilo lá dentro, né? Tem o solvente, geralmente benzoato de benzila, outras coisas assim, que o solvente melhora, né? Aquele sal vai diluir, vai ter aquele processo que é como se fosse um banho-maria, as filtragens, etc. Então assim, quando a gente fala de coisas do mercado paralelo, vai muito além de só ter a testosterona. Eu estou falando, por exemplo... será se aquilo não veio de uma qualidade pior? E a quantidade de solvente que foi colocada não foi o dobro ou o triplo? Solventes são perigosos para outras coisas. O óleo base, qual que é a qualidade do óleo base? Isso muitas vezes pode influenciar no risco de reação à aplicação em si. O óleo também é uma cadeia absorvida. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes algumas pacientes que eu admito com acne, que às vezes o cara tá com alguma coisa muito assim aleatória, o cara para ou troca aquilo por alguma outra coisa de mais qualidade em si, você vê que provavelmente era o óleo base de amendoim, que era um pouco mais imunogênico, que gerava um pouco mais de acne nele. Não tinha nada a ver ali exatamente com a testosterona em si, entendeu? Então assim, eu tenho esses 15, 17 anos vivendo isso, a gente vê, cara, que infelizmente é um mercado bilionário também, né? A gente sabe, então... É difícil. A vacina do Covid prova isso. Prova. Cadê a salvação do mundo? Exato. Então, assim, é um mercado muito... Agora, André, como que eu consigo avaliar o que existem de substâncias em um determinado composto, né? Existe um aparelho que chama cromatógrafo
né? A cromatografia líquida de alta definição, que a gente usa, até que usa no doping, por exemplo, para avaliar a urina, eu consigo avaliar qualquer substância ali, líquida nesse caso, no geral. Então eu consigo colocar isso dentro dessa máquina e ele vai ter que ter a amostra referência, ele vai me dar, ó, aqui tem essa quantidade desse produto, do solvente, esse óleo assim, de impureza XY. Que legal, cara. Tanto é que existem estudos de apreensão de drogas, tá? Tanto lá dos Estados Unidos, se eu não me engano existe um do Paraguai e tem um do Brasil também, mas ali de fronteira também. E eles pegam as principais substâncias, não só esteroides em si, e fazem as análises, né? E assim, uma coisa que é muito comum é o seguinte, o beabá, às vezes não vem a dose que diz que vem, e muitas vezes os outros hormônios que eram para vir com outros hormônios, eles vêm com contaminação com testosterona, que é o sal mais comum. Mais Por isso barato. que prejudica tanta mulher. Por isso que muitas mulheres às vezes estão usando uma metenolona, alguma coisa assim, e aparecem com uma testosterona de 900 no exame, cheia de acne, etc. Entendeu? Então é uma coisa difícil, né? A gente tem que entender. Tem o analítico, tem aquela coisa da confiança. Mas eu consigo hoje, pegar Cara, uma medicação, levar no laboratório e pedir para fazer uma análise? Cara, porque a cromatografia não é algo tão simples assim. Você vai ter que ir num laboratório de referência, talvez um laboratório universitário, alguma região que tenha... Porque, assim, não adianta eu levar a amostra, eu tenho que ter um analito. Quer dizer, eu tenho que ter a referência. O que é isso? Eu preciso te conhecer para reconhecer você passando na rua. Se eu nunca te vi, como que eu vou saber quem é você? Entendeu? Entendi. Por isso, puxar uma coisa legal, cara. No doping, você pegou a época de Emidrol, H-Stane, M-Stane. Esses hormônios foram vendidos no Brasil em 2007 a 2012, sem nenhuma regularização. Comprava na farmácia do Walmart. Era vendido como suplemento. A pessoa tomava, ganhava 9 quilos ali em 2 meses, né? Com Emidrol, por exemplo. Cara, aquilo ali chama designer esteroide, porque ele foi designado para ser diferente de uma molécula original. Então, na hora que o cara ia testar no doping, por exemplo, a máquina não tinha referência para tentar ver o que ela estava reconhecendo. O doping sempre, uma das partes, né, de burlagem de doping funciona assim. A modificação de moléculas que, na hora que você vai testar o sangue, não existe referência dela, então ninguém sabe o que ela não vai ser identificada. Entendi. Entendeu? Igual os SARMs, né? A gente está vendo muito atleta hoje sendo pego com ostarina, até hoje, que não é uma coisa nova, né? Então, assim, voltando para o que você me perguntou, não vão ser todos os laboratórios que vão ter uma molécula de referência. A própria Polícia Federal tem, né? Você vê, às vezes o pessoal de Curitiba faz uma apreensão, vem um laudo, ó, foi pego isso, isso e isso, né? Mas não é tão fácil e não é barato também, é muito caro, né? Você não vai chegar ali e pagar R$100 para fazer uma análise, isso é bem mais caro, como um todo. Então, isso inviabiliza um pouco, né? Então, assim, eu dentro do meio médico, apesar de eu ter vindo do outro meio, eu sou um pouco crítico, assim, de tomar um pouco mais de cuidado, tá? É uma recomendação que a gente sempre dá para quem lida com as coisas mais under, assim. Mas geralmente. como ser fisiculturista, estou falando do Eu Risult entendi. não médico, Risult pessoa, tá, pessoal? Que isso fique bem claro. Esquece o CRM, eu estou falando Risult pessoa. Risult, estou na preparação, vou precisar usar alguns fármacos que eu não consigo. Como eu faço isso tentando minimizar o máximo possível de impacto? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão em relação a onde eu vou pegar, né? Aonde eu consigo isso. Quem consegue adquirir, por exemplo, da farmacêutica em si, como a Landerlan, diretamente, não por meio de intermediários, você tem uma segurança maior, entendeu? Existem as pessoas que faziam essas substâncias também, né, por manufatura própria, que não tem regularização também, mas já algo diferente, e existe o que a gente viu, igual aconteceu com a Grifo, né, que era uma coisa gigantesca, mas que tinha lá seus poréns ali de qualidade, do óleo base, etc. Então, assim, cara, querendo ou não, o atleta, não só de fisiculturismo, ele sempre vai estar exposto tanto aos riscos quanto também à questão qualitativa, né, do que ele adquire ali. É muito comum a gente ver, por exemplo, inúmeros documentários dos atletas lá nos Estados Unidos, da própria NFL mesmo, ali naquela adolescência, né? Sim. Você vê que geralmente o coach chega ali com um potinho, sem rótulo, sem nada. Então, assim, a gente tem sempre tá à mercê disso. Contaminações existem, é uma das coisas que pode sim trazer outros efeitos no geral, mas a gente não tem como, cara. Se pedisse uma forma como minimizar isso, é uma questão de confiança mesmo. E confiança, testar e selecionar. É um risco que as funciona ou não. que se submete mesmo, não tem muito jeito não. E é engraçado porque hoje o que a gente poderia ter de respaldo da ciência para ajudar a diminuir o impacto, na verdade a gente vai na contramão, né? Vai na contramão em todos os aspectos, né? Assim, a gente não...
não tem uma educação tão boa. Por exemplo, eu tento trazer uma educação legal, muito meio termo, né? Quando eu preciso puxar um pouco a rédea do lado de cá, eu puxo do lado de lá também. Mas a gente volta, né, para aquela questão de afastar o usuário. Então, assim, não, você fica aí, os médicos não querem entender muito disso. Isso até tem mudado um pouco na realidade, né? Os médicos têm enxergado que é um número grande de pessoas que eles podem ajudar, que ao mesmo tempo é um mercado para eles, né? Tem um pouco de confusão também da pessoa que pega alguém para ajudar e às vezes piora mais, mas Sim. enfim, tá melhorando em alguns aspectos e em outros está piorando. Mas eu acho que isso aí não vai mudar muito do que tá. A tendência é a gente ter essa demonização, mas assim, os bons médicos que fazem um trabalho legal e mais voltado para o cuidado da saúde em si, do atleta, eles vão ter esse espaço, entendeu? Perfeito. Muito além de prescrever hormônio, muito mais do cuidado, de saber o que interpretar. Pô, tô com um atleta de 130 quilos, cara. Eu preciso entender aqui como que tá funcionando essa máquina como tudo, né? Sim. Não é pouca coisa, né? Um Brandão, por exemplo. Dando um exemplo é muita coisa. É impressionante. Tá falando de outro patamar, né? É diferente, assim. Não é um ser humano normal, né? Não é. Só o fato do cara que já chega ali um pouco além, assim... Genética é uma coisa difícil de definir, você concorda comigo? O que você consideraria que é genética, por exemplo? Cada esporte é uma coisa, mas assim, no fisiculturismo, genética é a pessoa que ela consegue um volume de massa muscular sem tanto sacrifício. Perfeito. E ela consegue manter a massa muscular no cutting. No cutting, perfeito. Então, assim, eu resumi a genética basicamente desse jeito, mas é o seguinte, genética é aquela pessoa que, como você falou, ela consegue ganhar massa magra com facilidade, sem precisar se sacrificar tanto, colocar caloria lá no talo, né? Uhum. O overeating também não é algo muito favorável para a saúde. Tem gente que sobe para 3 dígitos comendo ali uma dietinha de 3.000 calorias. Você já deve ter visto. Eu como muito mais do que a maior parte dos caras que pesam 100 quilos. Pois aqui. O máximo que eu bati foi 87 quilos. Eu como, eu como quase 10 gramas de carboidrato por quilo no meu off. 10 gramas. Eu tenho 1,69 m. Caraca. Pra você ver, eu como mais de 1 quilo de arroz por dia. Pra você ver, então assim, é a resposta ao ganho de volume, a resposta à manutenção de volume, tá? Não só isso, a resposta estética em si, né? O resultado final, aquela estrutura muscular, as linhas em si, mas eu digo também a parte de pele, que sofre muito, né? Geralmente com o atleta voltado para essa parte. E também colaterais como um todo, né? Sim. Tem gente que responde muito bem, mas também sofre bastante. Então, assim, eu costumo dizer, genética dos atletas no geral é quem responde muito bem com o mínimo possível. Uhum. Né? Você já deve ter visto no decorrer dos anos pessoas que às vezes com quase nada mudaram absurdamente, às vezes tem um cara aqui usando 10 vezes mais e não sai do lugar. Tirando fatores ali de dieta, treino, etc. Mas tem gente que responde muito bem. A gente tem isso aqui, a Zama. Sim. A Zama é impressionante, cara. Eu observei isso demais a vida toda. Então, cara, é uma coisa curiosa até. Você fala, pô, genética, né? Enquanto para outros esportes a genética é o cara que tem alguma vantagem anatômica maior, o cara alto do basquete, envergadura, né? Uma capacidade cardiorrespiratória. Esses dias eu atendi uma mulher, cara, que ela é treinadora física, ela é educadora física, ela não nem participa de endurance, ela tem um VO2 máximo de 75. Só para considerar de parâmetro é uma coisa absurda, igual você tá falando de uma coisa fora da curva, assim, entendeu? Então, ela não faz nada. O treininho dela é normal de cardio, nada demais, e o VO2 dela é igual um atleta quase olímpico, entendeu? Meu Deus. É coisa que a gente observa essas coisas no dia a dia, né? Mas eu acho que a mensagem que fica, e se eu posso trazer algo também da minha vivência não acadêmica, todo mundo que entra nesse meio vai passar de alguma forma por um abuso. É importantíssimo que quanto antes você amadurecer, não enxergando que o ergogênico é a resposta, melhor vai ser, né? O fisiculturismo em si, seja como profissional e como amador, é um esporte de longevidade. Por exemplo, eu competi muito novo, que eu te falei. É difícil naquela época, 2009 e depois a última, 2013, 14, com 19 anos, o cara ter uma maturidade muscular boa. É difícil. Hoje a gente vê umas coisas meio diferentes assim, né? Mas o treino também é diferente. O treino é diferente, os hormônios no geral também, a base toda, mas, cara, o cara cria uma maturidade, uma densidade melhor, com um tempinho. Com 19, 20 é difícil, entendeu? Eu até me recordei aqui agora, fui pegar voo esses dias, né, um cara que estava no Uber me chamou e falou, pô, André, te conheço e tal, sou amigo do Juca. Não sei se você conheceu o Juca aqui, o João Vicente Leidwig. Foi um colega nosso que ele começou também em 2008, 2009 nos fóruns.
competiu muitas vezes, era um atleta bacana, ficou um tempo com o Manu e tal. E ele acabou falecendo, tem uns 5 anos mais ou menos. Novo, cara novo, tinha ele. Ele faleceu na mão do Manu? Não, cara, ele faleceu, foi lá fora, era uma festa e tal, mas num contexto de uso ali considerável. Mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes muita gente quer queimar, acelerar a etapa, a lição. É só fazer uma menção ao Juca, que eu gostava demais dele aqui, era um cara sensacional. Mas voltando pra cá, cara, é longevidade. Tudo bem que hoje os campeões do Olímpia estão antecipando um pouco, né? Mas a gente vê o auge do Coleman, por exemplo, apesar do que aconteceu hoje em dia, né? Sim. Toda aquela maturidade, o Jay em si, e até são paralelos bons, né, cara? Se você olhar o Jay hoje, acho que ele fez 51 anos esses dias, ou 50. Tá bem pra caramba. Tá bem demais. Tá bem pra O Coleman, infelizmente, teve alguns problemas ali que a gente não sabe dizer nem muito bem pelo qual motivo foi, né? Mas a gente entende que teve algumas questões ligadas ao estilo de vida ali em si. Até pelo esporte, né? No Coleman ele fala isso, mas não no futebol americano. Sim. Na biografia dele ele comenta. Sim. E se a gente assiste os vídeos do Coleman, você vê que são movimentos soltos, né, cara? Sim. Tudo balanço. Cara, eu cresci, eu venho da era Coleman, né? Coleman Jay até aquele finalzinho, cara. A gente ficava esperando setembro pra ver o Olímpia ali. Era o programa, né? Tentar pegar um link pra ver. Acho que o Miguel Chain, na época, começou a narrar, tipo, isso das antigaças mesmo, né? Era outro mundo, cara. Ver o que se tornou hoje é fantástico. Assim, muita gente fala, não, mas tem coisa negativa. Cara, mas na realidade, se você parar pra olhar mesmo, a gente tem muita informação. O problema é que as pessoas perdem informação. Mas a gente tem hoje uma qualidade, um mundo, uma estrutura, uma coisa assim que não existia, né? Mudou demais. Isso é muito legal de ver. É legal. Tem uma... Você comentou, eu queria levantar 2 pontos, Isuti. O primeiro ponto é, quando você fala ali Hoje, a gente tem a Testo, que teve o cientista que conseguiu sintetizar, que ganhou o prêmio Nobel, bababá. No seu ponto de vista, o mix de texto, a cadeia de éster, você vê como existe alguma diferença na prática? Cara, existem algumas coisas diferentes. Vamos puxar uma aulinha rápida aqui. 1935, Rosica e Wettstein sintetizaram e isolaram a testosterona pela primeira vez. Beleza. 1949, Nandrolona, que é a DECA, surgiu. Dali em diante, tudo já existia, mas não existia um hormônio com nome, cara. Era uma lista com 200 milhões de substâncias, né? 200 milhões eu exagerei, pessoal, mas tinham milhares de substâncias ali com números, né? SR129, etc., que ainda não tinha sido estudado clinicamente, mas começou-se a alterar ali as moleculinhas, né? Para quem não sabe, na época da Segunda Guerra Mundial, por mais que nós tenhamos aí muitas coisas ruins, né? Tempos de conflito, de guerra, ou até igual a gente viu na pandemia, são tempos onde a gente é forçado a ter avanços científicos grandes. Então, assim, hormonalmente falando, na farmacologia, a gente teve uma evolução muito importante de 1930 até 1949, 50. Foi onde se descobriu ali progestinas, que são dos anticoncepcionais, estrogênio, a testosterona, entre outras coisas. E aí, quando você fala de éster em si, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho a molécula de testosterona, a ideia de colocar um éster nela é originalmente pensada para o uso clínico. Ninguém pensou em botar um éster para o meio do esporte em si. Perfeito. Então, assim, Durateston. O que Dura te remete? Virou um nome pejorativo, mas Dura, e lá na Europa é Sustanon. O Sust, né, vem de Sustained Release. Dura, de durabilidade. Eu tenho uma duração maior na entrega da testosterona. Então eu tenho 4 ésteres ali que me permitem que depois da administração, né, um éster sobe o propionato devagarzinho, depois o outro está subindo, né? Então aquilo dura um pouco mais estável até o 14º, 21º dia, que é uma reposição. O Deposteron, por exemplo, é uma droga de depósito, depo de depósito, com éster único. Então você faz a administração, ele sobe e desce lá no 8º dia, mais ou menos. Isso é até uma coisa que a gente traz muito hoje, porque a gente que trabalha muito com a parte clínica de reposição, a reposição ela não é igual o corpo produz. Você produz todo dia um pouquinho de testosterona. Você não, né? No caso, não. Você produz de fora, né? Não. Mas o cara que produz testosterona, ele produz... Eu tinha 135 nanogramas de texto. Caraca, cara. muito baixo. Falando, muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Meu contato com o hormônio não foi para ficar grande. Não foi estético, né? Foi clínico mesmo. Mas depois eu... Mas legal te usar esse exemplo. Então assim, eu pego hoje, vem um paciente com 135 de texto. Eu tenho que investigar o motivo daquilo, tá? Beleza, ele tem indicação, ele vai fazer a testosterona mesmo?
você fazer uma administração a cada 14 dias não é a mesma coisa que seu corpo produzir todo dia um pouquinho. Nem o creme é. Então, assim, muitas vezes o paciente com o Deposteron a cada 14 dias, com a dose de 200, ele fica bem até o 7º, 8º dia, de repente ele sente uma mudança de comportamento e humor. A mulher não sente as variações do ciclo menstrual? Tem homem que não sente, tem homem que sente também. Né? A Durateston veio para tentar segurar isso um pouco mais. Hoje já se fala de fazer, por exemplo, metade da dose a cada 7. Por isso que lá nos Estados Unidos inventaram o Shiostat, que é o enantato, que a cada 7 dias você faz subcutâneo, é mais confortável. Se você vier aqui para o meio do fisiculturismo, que a gente já está saindo do clínico, as diferenças são as seguintes, cara. Muita gente confunde isso, né? Eu aromatizo mais? Se você tiver uma texto mais alta, sim. Com a texto mais alta, sim. Mas digo, com a mesma quantidade de texto e ésteres diferentes, eu aromatizo mais? Não. Perfeito, tá? Muita gente confunde o seguinte. Se você faz uma aplicação de uma Durateston, você tende a ter um pico inicial do propionato mais rápido que do Deposteron. Isso já muda porque, por exemplo, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele tem receptores androgênicos. Então, comportamentalmente falando, você responde às variações dos níveis de testosterona. Então, tem gente que responde de um jeito e gente que responde do outro. Mas é por isso que muitas pessoas, eu sinto a minha libido melhor com esse do que com aquele. Eu me sinto mais bem disposto com esse do que com aquele. Isso vai muito mais, não do fato de aromatizar mais ou menos em si, vai muito mais do fato do comportamento cinético da medicação, entendeu? Entendi. Então, assim, claro, aí tem diferenças que a gente vai mergulhando mais, né? Em 200 mg de Deposteron versus 200 mg de Durateston, eu tenho um pouco mais de testosterona, tá? Tira o peso dos ésteres, sobra o peso da testosterona pura, tudo isso é meio que ajustado. Isso, algumas pessoas podem sentir uma diferença pequena. Outra coisa, você não está aromatizando mais necessariamente, mas de repente no meio do... Se você faz um pico muito alto, lá naquele momento você vai aromatizar mais. Quando descer, você aromatiza menos. Na média, é igual. É parecido. Mas, do ponto de vista de feeling, às vezes o cara sente um pouco diferente no pico ou não. A curva ela fica... você vai ter uma variação de aromatização conforme o pico da droga. Conforme isso, exatamente. Né? Só que assim, cara, isso a gente não pode ter aquela primazia. Não, então fraciona absurdamente. Ou então faz igual a Nebido, é uma administração a cada 3 meses. Né? Isso é individual. Né? O que eu costumo dizer até de vivência prática também é o seguinte... Não fique preso. Hoje eu vejo muita gente presa a mínimos detalhes, entendeu? Poxa, eu faço administração a cada 14 dias, 8 horas da noite no domingo. Se eu faço a aplicação às 7 horas, eu sinto diferença. Não, cara, vamos com calma, né? É difícil eu tirar o que é o somático do que é o fisiológico ali. E uma coisa que eu aprendi muito crescendo nesse meio é o seguinte, nós somos reféns dos nossos achismos muitas vezes. Sim. Né? Então, assim, eu falo hoje, eu fui o cara que já acreditei demais que aquela prolactina de 21 que estava acabando com a minha vida. Quando eu entrei na medicina, eu atendi um paciente com 15 mil de prolactina, com tumor, e eu pude ver outras realidades e tentar ver a magnitude das coisas, entendeu? A gente vê diariamente o cara que colocou finasterida e ficou com disfunção erétil em uma semana. A gente sabe que a finasterida pode descer a libido, mas, cara, causar uma disfunção erétil de o cara nem ter ereção em 7 dias... Não acontece. Então, assim, é uma mistura do efeito nocebo, na realidade. Placebo com... O nocebo é o primo do placebo. O nocebo é o efeito negativo de uma substância não atribuída a ela. Tá. Entendeu? É o nocebo, é o placebo negativo. Nocivo... Exato. É um efeito placebo negativo, ou seja, nocebo. Legal, entendeu? Não sabia, não. Então, assim, casa uma coisa na outra. Eu atendo muito essa parte de disfunção sexual, desde queda de libido, disfunção erétil, ejaculação precoce. Isso está muito no dia a dia. Estou muito imerso na urologia hoje também. Então, são coisas que é difícil, cara. A gente não pode separar. Então, assim, a própria convicção de que você vai mudar isso vai melhorar, às vezes você vai se sentir melhor por causa daquilo. E não foi pelo que você mudou, entendeu? Às vezes pode ser pela sua convicção naquilo. Então, assim, eu tive muitas convicções. O legal do pensamento científico é exatamente isso. Você entende, dentro da ciência, a gente tem uma coisa que chama cegamento. Você sabe o que é isso? Eu imagino você imagina, tapar os olhos para o que você sente. Exato. Só olha o resultado. Cegamento é o seguinte, eu chego aqui hoje e falo o seguinte, eu vou te fazer uma TPC, tá? E ela vai te fazer se sentir melhor, porque você vai recuperar mais rápido seus níveis de testosterona. Daí eu pego ele aqui do meu lado, eu coloco ele aqui também, falo que a gente vai fazer a mesma coisa. Para você, eu te dou cápsulas de farinha. Para ele, eu dou clomifeno, qualquer coisa do tipo, entendeu? Claro que eu tô com uma pessoa de cada lado, mas digamos que eu tivesse aqui 50, 100 pessoas de cada lado. É muito provável que vocês do grupo placebo versus o que usou o clomifeno, talvez vocês teriam, no geral, uma
percepção pior de melhora. Mas, se eu pegasse casos mais isolados, vão ter muitos participantes que não vão sentir um crash hormonal tão grande quanto se ele soubesse que ele estava no crash e não estava usando nada. Eu falo isso porque em 2006, 2007 não existia esse conceito de blast and cruise, de uso contínuo, né? Naquela época todo mundo usava qualquer coisa, fazia um ciclozinho, parava 4, 6 semanas, vida que segue, notava uma quedinha de libido e tal, beleza. Hoje, como a gente tem muito conhecimento, o que é bom por um lado, mas quem não está preparado para pegar esse conhecimento pode às vezes se enrolar, a gente vê as coisas misturando. Então a somatização é muito maior. Você pega um cara às vezes num crash, o cara tá absurdo. Como que você tava com 135 de texto? Você devia estar mal. Cara, mas não tinha assim, força pra nada. Mas assim... Fazia minhas coisas. Fazia eu suas coisas. treinava, voltar pra casa, Sim. mas minha esposa me chamava. Vamos sair com as meninas? Sim, você não queria ir. Jesus, eu não tinha vontade de nada. Nada. E aí, assim, o que eu quero... 135 é muito pouco, mas eu tô querendo dizer, você pega hoje alguém com 450 de texto com as mesmas coisas, entendeu? Então, assim, você não pode atribuir. O que eu quero dizer é exatamente, o cegamento ele é importante para isso, a gente tirar esses fatores de viés. Pô, o cara que está com a prolactina de 21, dá placebo e dá cabergolina, né? Se ele não souber o que ele está tomando, será que ele não vai melhorar com os dois? Estou dando um exemplo assim por alto. Então a gente começa a enxergar o que é a metodologia científica dentro de um contexto prático. Então, assim, eu não sou cético, é porque eu passei por tudo isso, eu acreditei em muita coisa, então tem que enxergar. Uma coisa é uma variação pequena, outra coisa é uma variação grande, né? Como que a gente cuida disso, né? Então, assim, hoje eu acabo tendo que usar também muitas ferramentas psicológicas para tratar os pacientes dentro desses distúrbios hormonais como tudo, entendeu? E é difícil isso, cara, é difícil até. Eu diria que é a parte mais desafiadora, assim, do trabalho, né? Essa questão. Hoje, se eu virasse para você, Rissuti, eu queria ter um acompanhamento até dezembro para minha competição. As 3 melhores drogas para o booking e as 3 melhores drogas para cutting, com as experiências que você já teve com o hormônio. Cara, isso é outra coisa também que, assim, eu costumava discutir isso muito com o Adam, né? A gente falava, poxa, mas tem gente que sobe... Ele até uma vez organizou uma atleta dele com nandrolona, com uma qualidade absurda, né? Então, assim, eu ainda vejo também que a gente traz muito aquela coisa de fórum, como se determinados compostos fossem extremamente diferentes. Claro que eles têm suas particularidades, né? Pô, um stanozolol, uma trembolona, são coisas diferentes. Mas, no geral, a sua genética, a sua dieta e o seu treino vão ser quem vão coordenar tudo, tá? Você pode colocar uma pessoa com ótima genética com uma condição muito boa com nandro no palco. Não que seja o mais adequado, entenda o que eu quero dizer. De potencial construtor de massa muscular, até puxando o background acadêmico, que tem trabalhos em pessoas, eu estou falando de teoria, a testosterona, ela é o hormônio mais anabólico que tem, mas ela também é muito androgênica, né? A nandrolona, ela tem uma equivalência de 1 para 1 com a testosterona. Então, assim, existem estudos com 300 mg de nandrolona versus 150 de nandro, 150 de testo, mostrando a mesma capacidade construtora, mas com uma menor carga androgênica ali. E para algumas pessoas, não só falando estética, mas para o cardiovascular, isso pode ser melhor também, entendeu? Então, assim, eu diria que a testosterona ou a nandrolona, querendo ou não, são os compostos mais construtores, assim como tudo. Perfeito. Se você for para uma classe mais de derivado de DHT, por exemplo, a oximetolona também tem um perfil ali de anabolismo muito potente, né? Em off, por exemplo. Eu não vejo, assim, necessidade de ir muito além, de fugir disso. Por mais que tenha uma gama de outras coisas por aí. De cutting, a gente também não foge muito disso, né? Porque a ideia de um cutting é você preservar o máximo que você tem ali de massa magra, manter um bom condicionamento de treino, tá? Eu, por exemplo, antigamente, eu achava interessante assim, se o cara não tem aquela coisa de ver o processo de cutting evoluindo, se ele está tranquilo de às vezes ver que ele está perdendo percentual, saber que ele está perdendo, mas não necessariamente está vendo tão bem, algumas coisas de off ficam muito boas no cutting, né? Às vezes o cara, vou dar um exemplo, a gente vê muitas pessoas, eu vejo, fazendo cutting com oximetolona, com emo, mantendo uma ótima força, um bom volume, não ficam tão depletadas e flat, por mais que elas não vejam aquilo ali grudando mais de pele e tal, na hora que elas tiram lá na frente, mudam, vê o resultado da obra e passou por um processo de cutting legal, entendeu? Existe milhões de caminhos, existem milhões de caminhos, só estou falando aqui como um todo, mas assim, do ponto de vista saindo do meio médico, né, de observação que a gente vê, claramente para finalização, stanozolol é uma das drogas mais fortes junto com a trembolona. Por que eu digo mais forte? Para você ter uma ideia, o que existe de estudo com estano em humano é de 2 a 4 miligramas por dia.
Então, assim, o stan é algo que é usado muito além do que foi estudado. Sim. Entendeu? Sim. 25, 30, 50 vezes. Diferente, a oximetolona era estudada entre 50 e 450 dia. Né? Então, assim, stanozolol, a trembolona, que nem existe estudo em humano, existe muito estudo em gado, né? Tem algumas coisas em gados, por exemplo, inibição do ACTH, que é o hormônio que estimula a produção de cortisol. A gente até teoriza que talvez seja por isso que ela traz aquele aspecto um pouco mais seco, né? Que ela onera ali, também aquela sudorese noturna, entre outras coisas. Então, assim, deixando saúde de lado, tá? Entenda que eu tô fora do meio médico aqui, mas trem, estano de texto base, basicamente ali não deixaria de ser o beabá, o arroz com feijão GH, mais efetivo. IGF-1, insulina. Cara, hormônio do crescimento é uma coisa também que foi muito supervalorizada por muito tempo. Entenda o que eu tô querendo dizer com isso, de custo-benefício, tá? A vantagem, aspas, dele é que é o seguinte, ele não tem um perfil tão de risco quanto o uso de doses muito suprafisiológicas dos outros hormônios, entendeu? Então, assim, ele não gera um efeito tão importante cardiovascular quanto uma testosterona, uma trembolona, entre outras coisas. Do ponto de vista estético, muita gente acha que o hormônio do crescimento vai gerar uma lipólise do dia para a noite, né? Não é assim que funciona, depende também de faixa de dose. Geralmente o GH faz com que você mude o substrato energético que você utiliza. Geralmente a gente prioriza um substrato mais glicolítico, né? Uma glicogenólise. Com o hormônio do crescimento você começa a ter mais ácido graxo livre disponível, né? Ok. E claramente, muita gente confunde isso. Ter mais disponibilidade de ácido graxo não significa queimar mais gordura, né? Na prática, você vai queimar mais se você tiver com mais ácido graxo livre disponível e déficit calórico. É isso. E esse mecanismo de mudança de substrato, geralmente ele acontece depois de 60 a 90 dias. Então não é um mês de uso, é algo um pouco mais crônico, né? De fato, ele sozinho tem um trabalho que compara 18 I de hormônio do crescimento por dia versus 150 mg de nandrolona a cada 2 semanas. E a mesma equivalência. A gente está falando de 18 I por dia. Né? Imagina o custo disso. Então, assim, no geral, dentro do esporte, é um complemento. Claro, não dá pra gente mentir que é um divisor de águas pela sinergia que tem com os androgênios. Aí sim, ele sozinho não, igual a eritropoetina, mas com as outras questões, acaba tendo uma sinergia muito grande, muito forte, né? E a insulina, ela vem exatamente num pós ali. Então entendam de novo, o que a gente está falando aqui é elite e é perigoso em alguns aspectos. É bom deixar isso aqui só claro, Sim, pessoal. claro. Mas assim, Fica à vontade, Jesus. o hormônio do crescimento, um outro efeito que ele tem, pelo fato dele mudar um pouquinho essa via de substrato energético, a gente chama ele de um hormônio hiperglicemiante. Tanto é que depois da aplicação do GH, se você fizer um furinho e olhar, ele dá uma subida leve na glicemia, entendeu? Ele muda um pouquinho o substrato de pós-receptor de insulina. Então ele piora um pouco a sensibilidade insulínica. Ele piora? Piora, ele não melhora. Né? Então eu pioro a captação de glicose. Tanto é que, por exemplo, de estudo, né, o que a gente vê em crianças, por exemplo, que usam doses altas de GH, na deficiência de GH de criança, é 14. Dose alta de criança para GH seria o quê? 14, 16, 18 I por dia. Caramba. É muito. Você já pegou já criança? Cara, não é um quadro tão comum, cara. Eu nunca... Isso é uma coisa muito endocrinológica mesmo, assim. É um quadro bem... Deficiência de GH não é algo muito comum de se ver. Isso é mais o que a gente estuda e vê, entendeu? Tá. Mais de teoria, assim. Mas essas são as prescrições que existem. Tanto é que esses programas da Merck, com Cizen, etc., são voltados para isso. São doses muito altas, entendeu? Caramba. E a gente vê o quê? Esse aumento da resistência. Então, quando o cara tá fazendo um off, por exemplo, com o hormônio do crescimento, para eu ter sinalização anabólica, eu preciso, né? O que faz sinalização anabólica? Emitor, leucina, né? Vai para a via KT, então estou falando de proteína e carboidrato principalmente. Se eu tenho um déficit na absorção, por exemplo, de carboidrato, eu mantenho esse carboidrato, depois de ser quebrado, na corrente sanguínea. Isso é o quê? Glicemia. Glicose na corrente sanguínea. Né? E isso pode gerar esse aumento progressivo da glicemia e piora da captação de glicose. Então, com menos glicose, é menos sinalização hipertrófica e menos glicogênio também, mais riscos no geral. Então, quando se vem, por exemplo, com a insulina, é muito mais para você forçar essa glicose a entrar mais ainda na célula. Entendeu? Então, no fato, se eu seguir isso, vou criar um cenário. Vou usar o GH e a insulina no booking. A insulina, ela entra para melhorar a captação
Ela é o hormônio direto, né? Então ela já liga no receptor e faz com que um outro mediador, que é o GLUT, vá para a membrana e puxe essa glicose. E isso afeta depois, pós-uso? Afeta a minha sensibilidade à insulina? Cara, não a insulina em si. O que vai afetar vai ser mais o uso crônico do hormônio do crescimento. Exposto a um grande cenário de muita sobrecarga calórica, e aí entra também até a importância do cardio aí. O cardio, ele também, quando você quebra uma molécula de ATP que produz ADP e AMP, você faz um AMP cíclico, esse AMP cíclico ele sinaliza para captar glicose na membrana, mesmo sem insulina. Por isso que a gente fala, como médico, para os pacientes diabéticos fazerem caminhada, exercício físico. Não é recomendação boba, né? Então é um efeito que se existe, mas com um longo prazo, assim, eu não diria nem que ter a piora é algo crônico, mas assim, a insulina é um hormônio muito lipogênico também, por isso que não se utiliza normalmente sozinho. Então, assim, o acúmulo que se tem mais a nível visceral é importante, né? De gut, por isso que você vê os atletas fazendo aquele aumento de víscera, aquele abdômen que vai dilatando, às vezes uma diástase, alguma coisa assim, né? Por causa da insulina. Exato, e assim, eu particularmente, não vou dizer que eu sou um crítico, porque eu tenho que saber separar o que é um atleta que vive disso, que é pró, né, que é a profissão dele, ele está dando a vida ali por aquilo, versus às vezes quem está muito recreativo, né? Eu não acho muito interessante qualquer um colocar insulina. Estou falando como não médico, como médico eu puxaria mais a orelha ainda, como tudo, entendeu? Mas assim, é uma coisa que a gente já está falando de uma mistura de muitas outras substâncias, né? O risco de hipoglicemia, você pega um cara às vezes que vai fazer uma dose errada, pode acontecer do cara fazer um coma hipoglicêmico, né? Que é uma quantidade pequena ali que você erra para mais, pum. Já era. Então assim, parece bobo, mas acontece de vez em quando, né? O hospital é muito comum, a gente estava na emergência, às vezes o paciente diabético que errou sem querer, mas a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Mas a mecânica da insulina é essa. Porque complementar talvez uma sinalização anabólica, converter mais GH em GF1, internalizar mais glicose e compensar essa resistência que ele gera, né? E ele vem para fazer uma sinergia. Então a gente já vê que é uma série de substâncias que vão casando ali. Quanto mais coisa, mais riscos adversos ali a gente pode ter, né? Somados ali como um todo. Mas deu para entender, não deu mais ou menos a mecânica da coisa? O ideal, então, seria sempre poder usar, se fosse escolher, né, a lente, se fosse escolher para tirar ou para utilização, usaria o GH no cutting e não o GH Sim e não, porque ele pode ser um divisor de águas também para o atleta que vai querer subir o peso ao extremo. Né? Tá falando de um cara que está indo lá para os seus 120, 130, entendeu? Porque chega um momento, existe uma coisa que chama curva de dose e resposta. Chega um momento, cara, que não adianta você estar usando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mg de testosterona, o que você vai ganhar ali não vai ser proporcional ao que você está colocando para dentro. Entendi. Entendeu? Então, outras vias, elas vêm exatamente para isso. Né? Então, assim, é muito difícil você pegar um cara top Olímpia que não fez o uso de hormônio do crescimento. Muito provável você conseguir ver um cara chegando com peso altíssimo e com a qualidade também, sem colocar ali algo um pouquinho diferente, entendeu? Aí vem as outras coisas, né? O cara às vezes vai chegar lá rápido, não cuidou, vai ficar com aquele gut, aquela coisa diferente, igual aqueles atletas mais do Oriente Médio que a gente vê hoje, que vem com linhas um pouco mais brutas, né? O abdômen mais dilatado versus linhas mais clássicas e bonitas ali de físicos que foram construídos com mais tempo. Perfeito. Né? Então, assim, pega o fisiculturismo clássico, ou o que a gente vê hoje, assim. Então, querendo ou não, isso tem muita relação com o que é utilizado ali de droga. Né? Não tem como a gente negar, mentir isso. Com certeza. Falamos da texto para te liberar, Resulte. Falamos do GH, falamos da insulina, mas basicamente falamos de drogas que homens usam. As 3 melhores drogas e as 3 piores drogas para a mulher, no seu ponto de vista. Cara, a mulher, geral. Mulher é o seguinte, a construção de um bom físico na mulher demanda também tempo. Porque o que acontece? Se ela se expõe a uma quantidade alta de androgênios por um período curto, qual que é o efeito mais comum que você vê colateral na mulher? Vamos lá, vou nem te falar. Tá, alteração da voz. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Pele, pronto, matou. Esses 3 tecidos, principalmente pele e cabelo, são os mais sensíveis à variação de androgênio. Vamos mais longe? Já ouviu falar de síndrome do ovário policístico, SOP? Sim. Síndrome do ovário policístico, a mulher ela tem algumas alterações ali que ela produz um pouco mais de testosterona. Não é nada demais assim, mas já é o suficiente para ela ficar, às vezes, com mais pelos e um pouco mais de acne, entendeu? Uma mulher produz entre 0,2 e 0,7 miligramas de testosterona por dia, tá? Então o cara pensa, pô, e colocou ali 5 miligramas de oxandrolona, é pouco?
está falando de se ela produz de 0,2 a 0,7, a gente está falando de outro androgênio a 5 mg. Parece pouco? Pode ser, pode não ser. Não estou entrando nesse mérito. Tá. Mas eu quero dizer, quanto mais alto você coloca, sem experiência prévia e sem longo prazo, mais você causa risco de pele e cabelo ir pro brejo. Perfeito. Que é o que a gente vê o tempo todo. Eu assim, igual eu falei, hoje eu estou muito mais na admissão para cuidar de coisas, mas é aquela menina que você atendeu, que alguém colocou um Primobolan, alguma coisa nela, que não era um Masteron, que não era Masteron também, que veio com a testo alta e deu aquela acne assim, pesada, né? E acne ainda é uma coisa difícil, porque não adianta você, muitas vezes, só cessar o hormônio, ela vai ficar. Porque a acne ela é uma série de alterações que vem. É o componente androgênico, a produção de sebo, mas é a proliferação de algumas bactérias que habitam a pele, na região T, por exemplo, ombros, regiões mais sensíveis e costas, né? Okay. Então, assim, às vezes aquilo fica. Aí bagunça ainda o ciclo menstrual, aquele ciclo não fica tão ordenado, os outros hormônios ficam variando. Então, cuidar de acne, às vezes demanda, não é tirou, melhorou. Às vezes vai demorar alguns meses ali. Sim. A gente tem que ter essa primazia também, né? Mas assim, cara, hoje, o que é mais brando, né? Sendo bem imparcial aqui, metenolona, oximetolona, oxandrolona, do ponto de vista, assim, cada um tem alguma qualidade, risco ou benefício. Metenolona, basicamente, sem ser 17A, tem um custo elevadíssimo, né? A ox é o que mais existe de estudo clínico. Entenda que quando eu falo que existe estudo, não é uma autorização para usar dizendo que é seguro, tá, pessoal? Preciso deixar isso claro por outras questões aqui. Né, gente? Porque às vezes alguém vê... Rizuti, mas assim, se a gente não puder ter a liberdade... Você entende que pode ter uma certa censura? Cara, você entende que existe isso? Pô, você é médico. Mas existe essa censura. Pra caramba, você não pode falar de nada, irmão. É chatíssimo isso. Você não pode falar nada. Hoje tudo é crime, tudo... Vive num meio mimimi do caramba. Infelizmente, isso é chato. Mas vamos falar, cara, um pouquinho dessa parte aqui. Então, assim, metenolona, oximetolona, nandrolona, por incrível que pareça, desde que entendam o contexto, hoje é o hormônio que é mais vendido e prescrito para mulher clinicamente. Eu tenho muitas mulheres ali com 60 e poucos anos de idade que não receberam reposição de estrogênio, ou seja, não cuidaram da massa óssea delas, dos 48 até os 63, 64, sarcopenia, da menopausa. Às vezes elas começam a ganhar peso, né, aquele sobrepeso mais centrípeto, perdem massa óssea, vem uma densitometria ruim. A nandrolona é uma opção para tratamento da osteoporose, sim. Que legal, cara. De baixo custo, que geralmente é utilizado 50 miligramas a cada 21, 28 dias. E mesmo assim tem melhora antropométrica e mesmo assim algumas mulheres têm efeitos de pele, voz e cabelo. Né? Então, assim, a nandro é algo para tomar mais cuidado, mas é uma boa substância. Sim. Não vai sair colocando 50 mg por semana de cara em alguém que nunca teve contato. O por via oral é mais fácil de titular, tirar mais rápido, entendeu? Então, assim... Mas aí tem um efeito hepatotóxico. Mas, cara, sendo bem sincero mesmo, o efeito hepatotóxico ele é muito superestimado. O que tem que tomar medo é cardiovascular, tá? E no longo prazo também... essas alterações estéticas que para mulher não é legal, de voz, cabelo, pele, depósitos adiposos no rosto, para às vezes masculinizar. Então, assim, no geral, se você não está falando de abuso, porque a mulher, querendo ou não dá para a gente dissociar o que é um efeito estético e o que é um efeito clínico. Clínica, mas que não é para uma condição clínica, tem riscos, mas está dentro de uma faixa do que foi estudado. O homem não, o cara está usando 100 mg de stano, a gente não sabe o que pode acontecer. Não, está usando 5 de oxa, 2,5, 10. É diferente, entendeu? Então, assim, geralmente, isso é tolerável. Tem trabalho com até 5 anos de uso de oxandrolona seguidos. Não que seja recomendado fazer isso. Mas, assim, a ox é uma boa porta de entrada. Tomar cuidado para não subir muito, esperando evoluir em 2 meses. Muito melhor que você caminhe em passos de bebê por 6 meses, consolide aquele físico, vá reconhecendo qual que é o padrão de resposta, entendeu? Entendi. É a melhor forma para você trabalhar, por exemplo. Você evita de dar uma acne ou piorar aquele cabelo rápido e ela vai construindo ao passo que ela vai melhorando a dieta, o treino, periodizando tudo. Quando vem 6, 8 meses, você consolidou um físico. Em vez de você simplesmente, às vezes, cagar naquele físico esteticamente, tirou 2 meses depois, regrediu e não consolidou muito. Nada. A minha visão de trabalho é assim, coisa que eu aprendi para a vida é ter visão de longo prazo para tudo. É investimento, é carreira, é medicina, é um planejamento, né? Sim. Você tem que olhar para aquela pessoa e ver, curto, médio e longo, o que vai ser feito em cada etapa, assim. Perfeito. Então, do ponto de vista hormonal, é isso que eu vejo. Cara, piores hormônios, testosterona. Testosterona não tem motivo para utilizar em mulher, a não ser que você esteja uma mulher com uma disfunção sexual muito importante, menopausada principalmente, vai trabalhar com um pouquinho de testosterona em gel, que aí tem, sim, o seu background. Não tem motivo para você... Gel, né? Gel, creme. O Penta... Tem o Pentravan, tem o HRT Rev, tem outras bases diferentes assim.
Mas é importante dizer isso, porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas passando cipionato, até Durateston para a mulher. Se você entender que, farmacologicamente falando, a ideia de terem feito outros hormônios é exatamente permitir que eles pudessem ser utilizados para tratar mulheres sem onerar tantos efeitos masculinizantes, para que diabo você vai colocar um cepionato para a mulher usar uma vez, 2 vezes por semana, né? A não ser que você está falando de paciente trans. Eu tenho paciente homem Sim. trans, que é a transição da paciente que se identifica do sexo masculino, mas era do sexo feminino, né? Ali sim é uma coisa que a gente faz um trabalho ordenado. Pro lado de cá, cara, não tem muito motivo para usar texto, tá? Eu não vejo assim dentro do esporte, no geral. A não ser esses casos sexuais como tudo. Tem mulher que realmente viriliza pouco, tem mulher que viriliza com a dose minúscula de qualquer coisa, isso é uma individualidade que existe também. Mas assim, texto eu colocaria no top 1 para não utilizar no geral, entendeu? Ok. De outras coisas, assim, eu não vou ser muito crítico, porque, cara, tudo tem seus prós e contras. Se eu for pensar que Masteron e Primo são coisas muito comumente falsificadas, de ter texto no lugar deles, eu diria que tem que tomar muito cuidado, né? Mas se realmente forem a drostanolona e a metenolona, são boas substâncias também. Eu não diria que tem uma vilã muito além da texto, assim. É muito uma questão de contexto, né? Cada coisa te dá uma vantagem. A comodidade, intervalo de administração, não é 17A, não altera lepidograma, não altera transaminase. Esse altera, mas a via oral é mais fácil, é mais simples, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você entende a mecânica das coisas e conhece quem está na sua frente, você não tem uma dificuldade de entender, ó, para essa pessoa aqui, determinado composto é uma merda, não funciona bem. Para essa pessoa aqui é ótimo. Você deve ver isso dia a dia. Sim. Você desce ali, conversa com alguém, pô, isso aqui me deixa mal, eu fico tão bem, e vice-versa, entendeu? Mas, no geral, eu diria só para tomar muito cuidado com o texto, não ficar associando o texto com outra coisa, a não ser se for um cunho extremamente sexual, tiver um bom médico acompanhando, pelo menos para tentar identificar isso, né? Mas, se não, vai para algo mais anabólico, menos androgênico mesmo. Basicamente Perfeito. Isso. Ficaria aí. Perfeito. Rizuti, e pra gente fechar... Vamos. Eu sempre pensei o seguinte, cara, eu comecei a usar hormônio por causa do hipogonadismo. Foi o que eu comentei, eu tinha 135 nanogramas de texto e eu já era pai, tenho 3 filhos, depois eu fiz vasectomia e tal. Na minha cabeça hoje, a idade mais segura, olhando para a minha vida, tá? Sim. Para usar hormônio, é com a idade que eu tô. Por que eu vou te falar isso, cara? Porque na minha época de garotão, a gente comprava Deca e Dura em farmácia ainda. Sim. Sem receita. Você ia e comprava. Isso aí pegava, né? E a molecada da minha época os caras usaram, teve estria no braço. Fora que ninguém fazia exame de sangue, não fazia nada. Sim, não tinha nada disso. Só usava. Mas é claro que tudo isso que eu estou falando é no achismo. Então hoje aqui você tem um atleta de 55 anos, amador, que vem aqui, que você olha para ele, o cara, cabelo, sabe, já mais velho, mas tem um físico incrível. E você tem um garotão também de 15, 16 anos que entra aqui e fala, pô, eu quero ficar igual a esses caras. E acaba tendo algum contato querendo ter algum contato com o hormônio. Qual que é a melhor fase? Tirando a questão do treino, já da dieta, que é Cara, isso é uma coisa básica. É individual, mas assim, eu não deixo de discordar, eu concordo na realidade com o que você trouxe, porque assim, quando a gente é muito novo e tem contato, e até puxo o que eu trouxe do meu background, né, a gente tende a negligenciar muita coisa assim. Então, claro, cada um é responsável por suas decisões, etc. Mas depois que você já tem uma certa maturidade, né, de cabeça principalmente, já está com família constituída, tem até talvez uma segurança maior de ambiente, é muito melhor do que o cara começar muito novo, né? Que aquilo ali vai onerar uma série de coisas e repercussões. Igual eu falei, fertilidade, a gente costuma dizer, pô, mas fulano ali tá tomando, tem 10 anos e é pai. Mas eu costumo dizer, aquele exemplo, né? Ah, minha avó fuma e bebe todo dia, tem 90 anos. A gente costuma ouvir falar mais dos casos isolados. Quem não conseguiu, não tá gritando aos 7 ventos. Então, assim, isso é um ponto a se considerar, entendeu? Eu acho que até a própria dependência, por isso que eu falei maturidade. Quanto mais novo uma pessoa tem contato com isso, mais ela é suscetível a esses efeitos nocebos, como tudo. Apesar que isso não tem idade. Okay. Mas assim, a gente sabe que tem uma dependência, não tem como a gente negar isso, né? Sim. E às vezes pro cara mais novo, né, ele começa a lidar com aquilo, a vida dele muda, tem outras fases ali que talvez ele não saiba administrar muito bem o psicológico, aquilo pode trazer um risco, não direto, mas indireto extra ali. Então eu diria que assim, de fato,
não vai dar uma idade X, né? Mas o que você trouxe do seu contexto, eu acho que é um contexto que é muito mais adequado do que talvez igual eu tive a experiência lá no passado de começar com 16, 15 anos, entendeu? Que eu colhi efeitos adversos, com certeza, né? Arrependimentos, outros não, porque foi muita coisa que me ensinou e pôde trazer tudo que eu sei hoje, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer isso também, a gente aprendeu demais errando e acertando em muita coisa. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, cara, quem ama fisiculturismo é uma paixão, é um estilo de vida, né? Mas é sempre importante te recordar que existe outras coisas além do esporte. O esporte é o principal, é o seu estilo de vida, mas tomar cuidado só para não deixar a saúde de lado. Acho que isso que é importante, né? Porque às vezes, assim, você me falou performance e saúde. Cara, geralmente você chega naquele momento que quando você pende a balança para performance, a saúde vai ficando de lado. Então, assim, quanto mais você conseguir ter autopercepção de deixar isso equilibrado, né? E assim, ter um cuidado, pô, eu tô me submetendo a isso, eu vou fazer um check-up anual, não vou fazer todo mês, entendo? Vou sair dessa coisa de não é um cara que tá vendendo saúde para minha fragilidade, mas assim, não, vou ter a primazia de fazer um eco anual, vou fazer um exame aqui, uma ultrassonografia abdominal, vou checar para pelo menos eu não ter nenhuma surpresa, em vez de simplesmente empurrando com a barriga, né? Mas assim, cara, eu concordo que eu acho que a maturidade, para tudo na vida, né, ela é um ponto principal aí. Quem consegue amadurecer mais novo, os atletas, a gente vê, cara, o atleta que amadurece mais novo tem um psicológico bom, esse cara, ele tolera a pressão, ele vai muito além, né? Acho que o próprio Brandão é um ótimo exemplo disso. Sim. É um ótimo exemplo disso. O Wesley é psicólogo dele, né? A gente até comentou esses dias, assim, cara, o Brandão é uma máquina, cara. Uma máquina, né? Às vezes você pega um atleta que é muito... A gente vê muitos exemplos, não vou citar, mas a gente conhece muitos atletas que tinham físicos fantásticos, novos, e queimaram largada e não foram para frente por decisões ruins. Não estou falando pelo hormônio em si, mas acho que quanto mais a pessoa tiver essa maturidade de entender qual que é o papel do hormônio e não viver no clubismo, pô, o hormônio é o principal da minha vida, acho que isso que é o que a gente tem que tirar aqui de lição. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Demais. E isso, pô... Porque eu vivi isso, cara. Eu vivi isso. Era aquele clubismo. Pô, é o hormônio, pô, é isso, é aquilo. Se eu tomar tal só coisa, foca eu vou naquilo. ficar Você grandão. esqueceu do treino, você esqueceu da dieta, do descanso e tal. Eu não tô falando assim, de o cara querer começar a comer e tomar hormônio tiroidiano para comer 30 hambúrguer e postar no Instagram, entendeu? Teve muito isso uma época. Então, cara, isso é maturidade. Eu fui um desses. Hoje eu vejo quanta besteira eu fiz. Graças a Deus, tô bem aqui. Intacto. Né? Mas a gente vê muita gente caindo nisso, assim, né? Então, acho que essa é a mensagem que dá pra gente tirar. Espero que eu tenha contribuído para vocês, pessoal. Entendam que, de fato, nós temos, sim, obstáculos pra gente poder conversar 100% abertamente. Talvez, quem sabe, um dia a gente não Faz pegue uma mesa redonda, a família cara. overall, traz todo mundo para cá para conversar, né? Porque muitas vezes as pessoas interpretam errado o que a gente está falando, distorcem um pouco e Sim. existe uma certa censura que, como eu falei, discordo em grandes partes, outra parte tem um certo embasamento, mas é uma satisfação poder estar aqui com você, muito obrigado. a convite do Norton. Eu quero reiterar isso, né? Eu vim para Balneário, eu conheci o Norton lá no Rio, ele fez o convite para a gente vir para cá. Desde então, assim, eu saio de casa, venho para cá, aqui é um ambiente familiar, cara. Isso que é gostoso. Cada um tá fazendo seu treino, mas todo mundo se conhece, se respeita, não tem aquela questão de julgamento. Aqui é uma família mesmo. Eu acho que, cara, eu costumo dizer, os meus melhores treinos em outros lugares não se comparam aos piores daqui. O que eu quero dizer? Aqui é um lugar ótimo, né? Quem puder ter a oportunidade de conhecer aqui quando vier para o Balneário, ou se já mora aqui, não percam essa oportunidade, tá bom? É bem legal. Obrigado de novo, meu querido. Obrigado Espero que a gente tenha agregado pro pessoal e sensacional o papo aqui. Sua rede social qual que é, Rizzuti? Minha rede social é dr.andré.rizzuti, tá? A gente nem chegou a falar disso, né, cara? Mas A gente foi puxando tanto assunto. Quem quiser conhecer, eu produzo hoje um conteúdo mais técnico. Eu tenho 7 livros publicados, acadêmicos mesmo, registrados, tudo sobre essa área que vai envolver quem gosta de esporte e saúde ao mesmo tempo. São livros sobre interpretações de exames no esporte, sobre a parte ginecológica, sobre anticoncepcionais, que gera muita confusão também, Sim. sobre testosterona e hormônios anabólicos androgênicos, são esses 2 livros últimos que eu lancei, penúltimos, são aí hoje um dos best-sellers também, tem mais de 20 mil unidades vendidas. E agora também eu acabei de registrar outros 2 livros sobre emagrecimento e obesidade, que a gente vai lançar, eu, o Dudu Halushi e o Gustavo Stocker, que o lançamento vai ocorrer no mês de novembro. Tá? Quem estiver assistindo esse vídeo depois, vocês vão conseguir conferir aqui embaixo no link, beleza? Grande abraço a todos. Galera, e se você chegar na overall, ver um cara de bermuda, de óculos, de boaça, treinando, você não vai nem reconhecer, é o André. Sou Cola eu. nele. Low profile, simplicidade, dedicação e amor ao estudo, ao esporte, ao que for.
Essa é a essência de tudo. Né? Maravilha, pessoal. Muito obrigado, espero ter gostado. Até o próximo Café no Overall. Até o próximo, pessoal. Fui. Tchau.